Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 381. Invasão. 1. Ashton nem era o líder do grupo e mesmo assim, tinha que se comportar como tal. Era quase como se os outros já tivessem se esquecido de seu dever. Os caçadores mais mortais da galáxia estavam enlouquecidos procurando por eles, e aqueles idiotas se divertiam como se estivessem em férias remuneradas. Felizmente ele conseguiu incutir-lhes um pouco de juízo na cabeça e logo começaram a cumprir o seu dever como deveriam ter feito desde o início. Alguns dias se passaram e nada de notável aconteceu no navio, o que foi um pouco chato. Como o capitão os estava ajudando tanto, Ashton decidiu ajudá-lo também, mas por um preço. Seu trabalho era muito simples, tudo o que ele precisava fazer era treinar alguns guardas. Embora houvesse alguns guardas posicionados aqui e ali, nenhum deles tinha experiência real em combate. Como havia alguns mercenários presentes no navio, o capitão perguntou se eles poderiam ensinar algumas coisas aos guardas. Enquanto os outros recusaram o pedido, alegando estarem ocupados protegendo a carga, Ashton e Vimur aceitaram o pedido e se revezaram ensinando-lhes algumas coisas. Ao mesmo tempo, Ashton também aprendeu um pouco com Vimur. Embora já o tivesse derrotado uma vez, Ashton ficou surpreso ao ver o quão bom Vimur era em luta. Mesmo sem ter um sistema de trapaças e genes como Ashton, a técnica de luta de Vimur era mais refinada que a dele. Era algo que só a experiência pode ensinar, e não um monte de habilidades servidas de bandeja. Quanto mais eles treinavam para ensinar o guarda, mais Ashton percebia algo. Se não fosse por seu físico dracônico, ele teria tido um pouco mais de dificuldade do que teve contra Vimur. O homem era literalmente meio animal e meio homem, então sua tenacidade não era nenhuma surpresa. Droga, ensinar novatos não é nada fácil, reclamou Vimur. Achei que era uma boa maneira de ganhar dinheiro rápido, mas não tenho mais tanta certeza. Não se preocupem, o pagamento está a apenas um dia de distância. Ashton comentou. Chegaremos ao planeta dela amanhã e exibiremos dinheiro na cara dos outros. Haha. É por isso que eu gosto de você. De qualquer forma, vou dormir. Enquanto isso, tente não se esforçar demais por dinheiro. Ashton assentiu e os dois seguiram caminhos separados. Eles tinham acabado de voltar de uma dessas sessões de ensino. Vimur estava cansado e imediatamente se retirou para seu quarto para dormir um pouco. Enquanto isso, Ashton trocou de lugar com Avo e Layud e continuou guardando o quarto de Eula. Ao verem sua dedicação à missão, os companheiros mercenários não puderam deixar de ficar impressionados. Nos 3 dias em que estiveram na nave, não viram Ashton descansar, nem uma vez sequer. Ele estava sempre trabalhando, seja de guarda para Eula ou trabalhando no navio, ajudando o capitão. Além disso, ninguém nunca o vira dormir, mas Ashton trabalhava melhor do que a maioria. Todos pensavam que ele era dedicado ao seu trabalho. No entanto, estavam enganados. Embora Ashton estivesse trabalhando para garantir a segurança de Eula, ele não estava sacrificando seu sono por ela. Era pelo fantasma. Ele não queria correr o risco de dormir e perdê-lo caso ele decidisse aparecer, o que o levou a se preocupar com algo. Assim que Ashton se acomodou em frente ao quarto de Eula, ele pegou um comunicador e contatou o robô Ena na nave particular. Não foi porque estivesse com saudades deles ou algo do tipo, mas porque o robô não havia ligado para relatar como deveria, o que deixou um gosto estranho na boca de Ashton. Mais uma vez, nada aconteceu. Ashton havia relatado a normalidade aos tritões, mas eles não pareciam se importar com a situação. Segundo eles, essas falhas de comunicação aconteciam o tempo todo no espaço. No entanto, a intuição de Ashton lhe dizia que era algo muito mais do que uma simples falha de comunicação. Os gêmeos não queriam que eu fizesse isso, mas acho que devo relatar isso à associação só para manter um registro. De repente, ele sentiu algo vindo em sua direção e imediatamente correu para dentro do quarto. Com licença, estou me vestindo. Eula gritou a plenos pulmões, mas Ashton a interrompeu. Pegue sua máscara, agora. Ele gritou de volta enquanto jogava um hobby nela. Temos que ir. O que houve? Eula esqueceu de tudo quando viu a expressão de pânico de Ashton e começou a se vestir. Um momento depois, ela teve sua resposta. O navio parou abruptamente e parou. Logo, o restante dos mercenários também estava lá. Lá fora, sirenes soavam e todos estavam em pânico. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas, considerando que o alarme disparou, não eram boas notícias. Cuide dela, disse Ashton e saiu correndo do quarto. Avo, Vimur e alguns outros ficaram para trás enquanto o restante deles correu atrás dele. Um momento depois, Ashton recebeu uma ligação do capitão e as coisas não pareciam boas. O que está errado? O convés inferior do navio foi violado. O capitão respondeu calmamente, como se não bastasse. Fomos cercados por 2 navios. Um está bem à nossa frente e o outro está logo abaixo. Não tenho certeza, mas acredito que intrusos já tenham abordado o navio pelo convés inferior. Droga. Você consegue bloqueá-los? Perguntou Togoi, o segundo tanque da equipe. Já fiz isso. Mas como o navio é apenas comercial, receio que as portas trancadas resistam aos invasores. O capitão respondeu. Os guardas já estão a caminho para verificar as coisas, mas eu queria que alguns de vocês os acompanhassem, só por precaução. Estamos cuidando disso. Enquanto isso, por favor, avisem os hóspedes para ficarem dentro de seus quartos. Ashton disse. Andar pelos corredores é perigoso neste momento. Se os encontrarmos vagando por aí, podem ser feridos por fogo amigo. Como não sabemos quem invadiu a nave, teremos que olhar para todos com desconfiança. Entendido. O capitão respondeu antes de desligar a ligação. Ashton então chamou os estrategistas. Reunir informações e coordenar os mercenários era crucial naquele momento. Embora Ashton tenha conseguido as informações que procurava, ele também descobriu algo que imediatamente o fez xingar em voz alta. Como Ashton previra, sua isca deu certo e o navio particular conseguiu atrair os terroristas. Mas o que ele não previu foi que as consortes eram uns canalhas patéticos e sem força de vontade.
A nave deles foi invadida e assim que foi confirmado que haviam perdido a batalha, os desgraçados entregaram tudo o que sabiam aos terroristas. Como Canol e Cargon sabiam que isso era um pouco suspeito, considerando que haviam dito a Ashton apenas algumas horas antes que não tiveram contato com a outra nave. Quanto mais Ashton pensava nisso, mais suspeito o álibi dele se tornava. Para começar, os consortes deviam estar sob a influência de Eula, e como ele havia passado por praticamente a mesma coisa quando Ana se tornou uma súcubo, sabia que trair a amante deles não era algo que os consortes conseguiriam fazer. Isso significava uma de duas coisas. Ou Canol e Cargon estavam escondendo algo dele ou havia um traidor na outra nave. Canol e Cargon foram ambos escolhidos para o trabalho por Maston, então era improvável que traíssem a associação. Agora não é a hora de pensar em quem traiu quem. Temos que nos livrar dos invasores primeiro. Então o que você está esperando? Não sei o caminho. Então pergunte logo para alguém. Certo. Ashton agarrou uma das bartenders que estava a caminho do seu quarto. Ela apontou vagamente na direção do elevador de serviço que os levaria ao andar inferior antes de sair correndo. Os 5 desceram correndo e foram imediatamente recebidos por uma série de portas trancadas. No entanto, não havia sinal dos guardas que o capitão havia mencionado. Que diabos está acontecendo aqui? Togoi murmurou baixinho. Ashton imediatamente usou percepção para escanear os arredores, mas não encontrou nada digno de nota lá embaixo. Todos subam agora, ordenou aos mercenários, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o elevador caiu. Alguém os havia prendido deliberadamente. Droga! Embora houvesse 5 mercenários e 5 guarda-costas com Eula, Ashton tinha a sensação de que não seriam suficientes. Naquele momento, Ashton não tinha dúvidas. Havia um traidor entre eles. Alguém que havia conseguido enganar não apenas a eles, mas a toda a associação mercenária. Como voltamos lá para cima? Togoi entrou em pânico. Também não há nada que possamos usar para subir. Escutem. Explodam esta porta e continuem empurrando para ver se conseguem encontrar os guardas. Se não conseguirem, então, se necessário, abram caminho com as garras. Ashton os instruiu. E o que você vai fazer? Vou voar. Assim que ele disse isso, asas gigantescas brotaram de suas costas, surpreendendo a todos ali. Eu passo os problemas para cima, vocês cuidam da merda aqui. Capítulo 382. Ataque 2. Como eu pensei. A nave foi invadida, Ashton murmurou para si mesmo. Estranhamente, não parece que eles arrombaram a nave à força ou algo assim. Alguém de dentro deve estar trabalhando com eles. Eles estavam neste andar há poucos minutos, mas agora o lugar estava completamente revirado. As peças decorativas estavam no chão, enquanto inúmeras garrafas do bar estavam espalhadas por todo lado. Era óbvio que alguma luta havia ocorrido ali alguns momentos antes, mas surpreendentemente não havia vestígios de sangue em lugar nenhum. Poderia ter havido uma escaramuça sem derramamento de sangue? Ashton não acreditava nisso. Eu acho que você tem razão. Até eu acho que tudo isso foi planejado, mais do que qualquer outra coisa. Você deveria ir até a câmara do capitão e se certificar de que está tudo bem. Como ele tem o controle da nave, é óbvio que os terroristas o atacariam primeiro. Sim, mas não antes de ter certeza de que Eula está bem. Afinal, ela é a cliente. Em outra parte do navio. Onde está a Avo? Um humano com um braço de metal e um olho protético gritou para seus companheiros de tripulação. Encontrem-na. É melhor ela pagar o empréstimo desta vez ou eu juro que a vendo como prostituta. O homem tinha constituição atlética e manchas vermelhas na pele por todo o corpo. Era uma mutação rara, provavelmente causada pela mesma fonte de radiação que lhe dera suas habilidades. Já fazia algum tempo que o homem havia renunciado à sua humanidade em troca de poder e força extraordinários. Com metade do corpo transformado em máquina, ele não sentia mais dor. A última vez que sentiu dor foi quando estava à beira da morte. Seus camaradas o abandonaram, mas seus inimigos não. Os tubarões de metal o salvaram da boca da morte. Eles não tinham nenhuma intenção nobre ao fazer isso, só queriam mais uma presa para seus cientistas conduzirem experimentos desumanos. Richard não foi o único que passou por severos aprimoramentos de mutação, mas foi um dos poucos que sobreviveram. Após o término dos experimentos, ele se juntou voluntariamente à organização terrorista como soldado de infantaria, mas com o passar dos anos, tornou-se capitão de um pequeno navio. Apesar de fazer parte da organização, ele frequentemente realizava alguns trabalhos por conta própria para obter mais melhorias para a parte metálica do seu corpo. Foi por isso que quando Avo, alguém que lhe devia algo, o contatou sobre um vidente humano, ele veio correndo. Encontrar um vidente na galáxia era uma tarefa extremamente difícil. Eles eram sempre procurados e se ele conseguisse capturar o vidente, não precisaria trabalhar pelo resto da vida. Um vidente custaria milhões de ienos, se não mais. Mas mesmo depois de procurar em todos os lugares do navio, ele não conseguiu encontrar nem Avo nem o chamado vidente. Não consigo encontrar essa vidente e o comandante está me pressionando para procurar uma celebridade. Richard rosnou. Como ele sabia que aquela vagabunda Eula estava a bordo desta nave? Ele não encontrou. É só um palpite, já que não conseguiram encontrá-la na nave que deveriam. Um alienígena com aparência de inseto respondeu. Sua aparência lembrava a de um besouro andando sobre as patas traseiras e carregando um monte de armas nos braços. Tanto faz, encontrem-nos. Procurem em todos os cômodos se for preciso, mas tragam os traseiros deles aqui ou eu chuto os traseiros de vocês. Richard rugiu e sua equipe se dispersou mais uma vez para procurar os alvos. Demorou bastante.
De repente Avo saiu de uma sala e sorriu para Richard. Desde aquela noite, você nem me liga mais. Fui um pouco rude com o seu pequeno Jonathan? O rosto manchado de Richard imediatamente ficou vermelho ao se lembrar da noite que ele mais queria esquecer. Mas a vermelhidão se dissipou assim que ele viu Avo sorrindo. Onde estão a vidente e aquela vadia da Eula? Deixe-me lembrá-lo, Eula não é da sua conta. Avo cutucou o peito com o dedo. Quanto ao vidente, eu prendi nos andares inferiores. Envie seus homens para baixo, leve-o e deixe a nave. Havia algumas pessoas com ele, então tome cuidado. Quanto a Eula, você pode ficar com ela depois que este trabalho estiver concluído. Não antes disso. Você não faz as regras aqui. Richard discutiu, mas ficou em silêncio quando Asvo lhe mostrou 2 dedos. Suas nádegas se contraíram no momento em que viu os dedos dela e não discutiu mais. Quanto mais falava com ela, mais se lembrava de coisas que não queria. Tudo bem, vadia, se você quer jogar este jogo, então vá em frente. Richard pensou, os chefões já sabem sobre Eula e toda a armada chegará aqui em algumas horas. Aí eu vou ver quem joga com quem. Arvo piscou para o homem e estava prestes a voltar para o esconderijo quando, pelo canto dos olhos, viu algo vindo em sua direção. Ela mal conseguiu se esquivar do ataque, mas não teve tanta sorte na vez seguinte. Eu devia saber que não se pode confiar numa vadia como você. Ashton resmungou friamente. Mas não se preocupe, vou contar a todos o que você fez quando terminar de lidar com esses idiotas. Até lá, vá dormir. Dizendo isso, Ashton deu-lhe um chute na nuca, deixando-a inconsciente para sempre. Assim que ela caiu, ele voltou sua atenção para os terroristas. Eram cerca de 40, carregando uma variedade de armas que poderiam ser vendidas por um bom dinheiro. Sem mencionar que depois de matá-los, ele também poderia cobrar por suas cabeças. No geral, seria um negócio lucrativo para ele. Nada mal. Isso não é nada mal. Ashton sorriu e ao mesmo tempo Richard riu também. Eu não sei quem você é, garoto, mas você fez um ótimo trabalho nocauteando aquela vadia. Ele disse, agora, já que você está sozinho e somos 47, por que não nos leva até a vadia da Eula e a vidente que está te acompanhando? Prometo poupar sua vida e te dar uma parte dos lucros. Sozinho? Ashton o interrompeu quando um portal negro apareceu atrás dele. Desculpe desapontá-lo, mas eu nunca estou sozinho. Capítulo 383. Invasão. 3. Enquanto isso, em outro lugar, os mercenários restantes estavam amontoados em uma sala. Não era aquela onde Ashton os havia deixado, mas sim outra, localizada em um nível muito inferior. A sala em que estavam antes foi atacada pelos terroristas. Mas felizmente era um grupo relativamente pequeno, então eles conseguiram lidar com eles antes que os terroristas percebessem o que estava acontecendo. Infelizmente foi também nesse momento que Avo se separou do grupo. Nenhum deles sabia como, mas Avo foi capturada pelos terroristas em retirada. Por mais que os outros mercenários quisessem correr para ajudá-la, salvar Eula era o único objetivo. Não lhes restava nada além de torcer pelo melhor e continuar trabalhando para salvá-la. Depois disso encontraram um quarto muito mais seguro e decidiram se esconder lá até receber notícias de ceifador. No entanto, a sorte acabou e logo foram descobertos novamente. O navio podia ser grande, mas havia poucos lugares para se esconderem. Eles estão nos perseguindo de novo. Vimur sussurrou. Eu não deveria dizer isso, mas quase parece que alguém está dizendo a eles onde estamos nos escondendo. A acusação não agradou aos demais. Mas eles sabiam que havia alguma verdade em suas palavras. Os lugares onde se escondiam não eram tão fáceis de encontrar, mas os terroristas conseguiam encontrá-los sem esforço algum. Estamos ficando sem lugares para nos esconder, Vimur sussurrou no rádio que o conectava aos tritões. Acho que aqueles desgraçados já nos descobriram. Os outros perceberam o que ele estava tramando e não o contradisseram. Os estrategistas eram os únicos a quem Vimur havia informado sobre os lugares por onde haviam passado ou para onde estavam prestes a partir. Surpreendentemente, 5 ou 10 minutos depois, pessoas suspeitas apareciam no mesmo lugar onde estavam. Isso acontecer 1 ou 2 vezes poderia ser atribuído à coincidência, mas quando a mesma coisa começava a acontecer repetidamente, era óbvio que havia algo errado acontecendo. Poderia haver 2 motivos para isso. Ou era alguém no quarto deles passando informações para os terroristas, ou era um dos 2 estrategistas. Felizmente foi fácil descobrir quem era. Vimur continuou falando no comunicador. Vamos escoltar Eula até o andar de baixo, bem ao lado da escada. O canto escuro deve ser suficiente para escondê-la e há mais alguns. Enquanto isso, o resto de nós servirá de isca para mantê-los longe dela. Após um longo silêncio, ele fez o que precisava ser feito. Mal sabia ele que um problema maior o aguardava. De volta perto da área de atracação, 3 criaturas saíram do portal, cada uma diferente da anterior. Uma delas se assemelhava a um macaco gigante de 4 braços, enquanto a outra era uma beleza medonha por si só. Foi a última criatura que fez os terroristas entrarem em pânico. Ele era uma criatura humanoide, mas não era diferente de nenhuma criatura que Richard já tivesse visto ou ouvido falar. Mas estranhamente Richard não estava interessado em nenhuma delas. Só havia uma coisa se passando em sua cabeça. Um necromante. Como diabos o morto-vivo bastardo da Terra veio parar aqui? Apesar de lutarem entre si no espaço, os humanos tinham um inimigo pelo qual prontamente deixariam suas diferenças de lado. Eram os mutantes que lhes tiraram o lar. Dito isso, não havia nenhum encontro conhecido com os mutantes no espaço. Então quem era aquele que estava diante dele? Ele também não parece um morto-vivo, mas tem que ser um, já que está usando o poder da necromancia. Alguém vivo não pode domar os mortos, não importa o que aconteça. Quanto mais Richard pensava nisso, mais estranha a situação se tornava. Mas antes que ele pudesse pensar mais nisso, seus companheiros de tripulação começaram a conversar entre si. Eles não apenas conversavam, como também começaram a se afastar lentamente do necromante. Nada de bom sairia de mexer com alguém que já dominava a morte.
Celeste, encontre Eula e certifique-se de que ela esteja segura. Mas não se revele a ninguém, entendeu? Ashton instruiu a sedutora. Gokun, certifique-se de que nenhum deles possa escapar e quanto a você. Atlas, relaxe e aprenda como eu faço as coisas. Não posso deixar você destruindo a nave. O morto-vivo Shiran ficou um pouco surpreso. Mesmo após a morte, seu desejo de lutar e matar não era saciado. No entanto, seu mestre queria que ele se sentasse e não lutasse. Mas ele tinha pouco controle sobre as ordens de seu mestre, então decidiu fazer o que lhe foi dito e não se meter com alguém tão assustador quanto Ashton. Você como chegou aqui? Richard finalmente falou. Meus homens estão espalhados por todo o navio. Eles teriam me denunciado no momento em que te vissem. Tenho certeza de que teriam feito isso se me vissem. Ashton respondeu friamente. Até você deveria saber o que aconteceu com eles, ou seus olhos são tão fracos que eles nem conseguem ver o óbvio. Foi só quando Ashton mencionou isso que Richard percebeu. Ele estava tão preocupado com a aparição repentina de Ashton e sua invocação que não notou as manchas de sangue evidentes em suas roupas. Ele matou todos eles? Todos eles. Como isso é possível? Esse garoto, ele é incrível. Ashton não era mais tão imprudente quanto quando estava na Terra. Nem era arrogante o suficiente para se lançar cegamente em uma briga. Ele sabia que os terroristas seriam bem fortes, mas também sabia que essas pessoas eram mais como bandidos intergalácticos, mais do que qualquer outra coisa. Apesar de fazerem parte de uma organização forte, a maioria dessas pessoas era de nível D ou inferior, o que facilitava o seu trabalho. Estatísticas também pareciam respaldar seu conhecimento. Afinal, apesar de ter superpoderes, era raro encontrar um ser com classificação de combate nível B ou superior. Então Ashton aceitou a aposta e decidiu acabar com eles, antes que as formigas se unissem e se tornassem um incômodo para ele. Mas antes que Ashton pudesse cuidar de Richard e seu grupo, o navio tremeu mais uma vez. Ashton instintivamente olhou pela janela e viu que outro navio havia chegado. Só que este era muito maior que os dois anteriores. Droga, tem mais deles. Capítulo 384. Torturador silencioso 1. Faíscas voaram em todas as direções quando o braço biônico de Balmon e Richard se chocou. Este último foi empurrado um pouco para trás com o impacto, enquanto Ashton continuava seus ataques implacáveis. Quando Richard viu Ashton pela primeira vez, soube que o garoto tinha que ser especial. Se não fosse, não teria sobrevivido naquele espaço brutal por tanto tempo. No entanto, ele não esperava que Ashton lutasse com tanta ferocidade. Afinal, a força de um necromante residia em suas invocações. O necromante sempre ficava para trás, deixando seus lacaios fazerem o trabalho sujo. Mas este necromante era diferente. Ele não recuou nem ficou parado. Em vez disso, liderou o ataque contra Richard e seu grupo de bandidos. Os terroristas reagiram ferozmente, mas em vão. Os dois monstros que apoiavam Ashton o subjugaram completamente. Para piorar a situação, nenhuma de suas armas estava funcionando contra as criaturas sombrias. Alguns ousaram desafiá-los em combate corpo a corpo, pensando que ataques físicos funcionariam contra eles. Embora seu palpite estivesse correto, isso só levou a uma morte mais rápida para eles. Era impossível aproximar-se dos monstros e lidar com eles mantendo uma distância segura era completamente inútil. Não havia nada que pudessem fazer. Ao mesmo tempo, seu líder estava sendo completamente espancado. Embora ser meio androide desse a Richard um poder extraordinário para suas habilidades, ao mesmo tempo fazia gastar muita energia para executar aqueles ataques. Em outras palavras, Richard não estava acostumado a travar batalhas longas e prolongadas, pois isso tornaria a metade robótica do seu corpo completamente inútil. De alguma forma, o garoto que ele vira pela primeira vez na vida estava ciente de sua fraqueza crucial e não perdeu tempo em explorá-la. Olha, garoto, não é tarde para você desistir agora. Nossos reforços chegarão a qualquer momento e quando chegarem, você não estará nem de longe tão bonita quanto está agora. Richard tentou distrair Ashton enquanto seu núcleo de energia se recarregava lentamente e reparava parte do dano. Não havia mais nada que ele pudesse fazer, no ritmo em que estava sendo forçado a usar suas habilidades. Mais cedo ou mais tarde seu núcleo de energia esgotaria a quantidade residual de energia necessária para manter metade de seu corpo em estado operacional. Sem isso, ele ficaria literalmente paralisado e à mercê do inimigo. Richard nem precisava pensar no que aconteceria se fosse capturado. Se o garoto não fosse tolo, ele trocaria a recompensa pela sua cabeça e seria o seu fim. Ou mataria e depois trocaria a recompensa. De qualquer forma, Richard não podia pagar esse preço por causa de um pirralho idiota que se meteu em seu caminho. Não quando ele nem sequer havia se vingado dos meta-humanos que o traíram. Infelizmente para ele, seu passado e os motivos que o levaram a se tornar um terrorista não importavam para Ashton. A única coisa com que ele se importava era se livrar do desgraçado. Richard viu a frieza nos olhos de Ashton e decidiu que já era o suficiente. Vai se fuder, seu pedaço de merda, ele gritou, reunindo todas as suas forças em um único ataque e lançando-o em direção a Ashton. Ele estava decidido. Ou esse ataque deixaria Ashton inconsciente, ou ele seria o único a morrer. Infelizmente, seu ataque não foi forte o suficiente para empurrar Ashton para trás, que bloqueou seu soco sem esforço. Sinceramente, eu esperava mais. Mas acho que você não era tão forte quanto eu pensava. Ashton respondeu antes de esmagar o braço biônico de Richard. Bem, não é a primeira vez que me engano sobre essas coisas. Um momento depois, o braço de Richard desapareceu para sempre. Ele caiu de joelhos, cansado e derrotado. Virou-se e viu que sua tripulação havia sido massacrada, seus aprimoramentos destruídos. No fim das contas, o que deveria ser uma missão fácil de captura e fuga se transformou em um pesadelo que lhe tirou tudo. Tudo por causa de um garoto idiota. Richard queria xingar o desgraçado à sua frente, queria gritar que queria fazer um monte de coisas, mas agora estava impotente até para se mexer. Acabe logo com isso. Richard murmurou.
Ashton não respondeu, mas no instante seguinte algo rolou perto de seus pés. Pelo canto dos olhos, ele viu que era uma cabeça decepada, de um dos guarda-costas de Eula. Depois veio outra e mais outra. Ele se animou imediatamente. Havia alguém ali, mas ele não sabia quem. Seus sentidos estavam aguçados. Ashton ouviu um ruído fraco que foi ficando cada vez mais alto até perceber que alguém estava batendo palmas à distância. Ashton se virou imediatamente apenas para ver Gokun de pé enquanto Atlas estava preso em uma cela improvisada, aparentemente feita de luz. Aquelas criaturas gigantescas estavam imobilizadas e ele não notou nada. Como diabos tudo isso aconteceu sem que eu percebesse? E eu também não notei nada. Use percepção e veja se encontra algo estranho. Ashton fez isso muito antes de Astaroth instruí-lo, mas não havia ninguém por perto. Mas tinha que haver alguém por trás dessas ações. Olhe com mais atenção, humano estranho. Uma voz ecoou pelos corredores vazios. Já faz um tempo que estamos observando você em ação. Gostamos do que você estava fazendo com aquele outro humano. Foi então que uma voz diferente acompanhou a primeira. Compartilhamos algumas de suas qualidades e não podemos deixar de admirar sua maneira de lidar com aqueles bandidos. Sem mencionar que você facilitou bastante as coisas para nós matando nossos rivais. De repente, o quarto onde Ashton estivera se transformou em nada. Tudo desapareceu. Richard, Atlas, Gokun, as cabeças decepadas. Tudo desapareceu como se fosse feito de gelo que derreteu em um instante. Antes que Ashton pudesse pensar ou fazer qualquer coisa, foi esfaqueado bem no peito. Bem-vinda à casa da dor, criança. Ambas as vozes murmuraram enquanto Ashton caía de joelhos, encharcado de sangue. Capítulo 385. Torturador Silencioso 2. No momento seguinte, Ashton abriu os olhos e viu uma cena familiar, porém há muito esquecida. Olhou ao redor para se certificar de que não estava errado e não estava. O que estou fazendo aqui? Ashton murmurou antes de se levantar lentamente da cama. Por que estou de volta ao cercado? A última coisa que me lembro. No momento em que tentou se lembrar do que estivera fazendo antes de acordar, sentiu que sua cabeça ia explodir a qualquer momento. A dor era imensa, mas ele persistiu e se lembrou de fragmentos de memórias. No entanto, elas quase pareciam que ele estava tentando se lembrar de um sonho, e não de algum tipo de passado. Sua cabeça parecia que ia explodir se ele continuasse pensando no passado. Então decidiu deixar isso de lado por enquanto. Feito isso, foi até o espelho para se olhar bem. Para sua surpresa, não conseguia ver nada no espelho. Não havia reflexo dele. Que diabos? Ele gritou e caiu com força no chão. Devo estar tendo alucinações. Tem que ser isso. Ele se levantou e, como esperado, desta vez conseguiu se ver no espelho. Só para ter certeza de que estava certo, começou a fazer caretas e gestos aleatórios em frente ao espelho. Seu reflexo copiava cada movimento seu. Ufa! Pensei que havia algo errado comigo. Ele suspirou aliviado. Agora, o quê? Uhu! Ha ha ha! De repente, o reflexo no espelho começou a rir como um louco, dando a Ashton outro susto. No momento seguinte, uma adaga se materializou em suas mãos e ele começou a brincar com ela. Ashton ficou surpreso ao se ver brincando com a adaga, mas antes que percebesse, o reflexo a esfaqueou no ombro. Argue! Ashton gritou de dor quando seu ombro ficou encharcado de sangue, mas seu reflexo estava tão limpo quanto antes. No entanto, a adaga estava coberta de sangue, seu sangue. Antes que Ashton pudesse sequer contemplar o que estava acontecendo, o reflexo ergueu a adaga novamente. Ashton tentou impedir o reflexo, mas como fazer isso se não conseguia nem tocar na outra metade? A adaga desceu com força sobre sua coxa e a atravessou, como uma faca quente cortando manteiga. Mas o reflexo ainda não havia terminado. Em vez de sacar a adaga, o reflexo arrastou a faca até o joelho, cortando a coxa ao meio. As pernas de Ashton cederam, e o reflexo continuou sorrindo para ele como um verdadeiro sádico. Depois disso, a única coisa que se seguiu foi dor, uma dor imensa de ser esfaqueado em cada centímetro do corpo. Quando o reflexo terminou, Ashton estava deitado em uma poça de sangue, dor era a única coisa em sua mente. Os dias se passaram, mas o reflexo não parou. Todos os dias ele voltava e atormentava Ashton novamente, rindo à gargalhada. Ashton implorava para que ele parasse, mas seu reflexo não ouvia. Não restava uma única gota de sangue em seu corpo, mas o reflexo o apunhalava sem parar. Ashton queria morrer, mas por algum motivo não estava morto. Mesmo com seus órgãos destruídos, seus olhos perfurados, seu torso rasgado para servir de alimento a insetos, e ainda assim, ele estava vivo. A dor é eterna. A dor é absoluta. O reflexo murmurou enquanto fazia malabarismos com os órgãos de Ashton. Dor é o nome da vida. Liberte-se dela. Liberte-se da noção de vida. Meses se passaram, mas a dor não. Seu reflexo não o deixou morrer, mas também não parou a dor. Até que, em certo momento, Ashton parou de sentir dor completamente. A única coisa dentro de sua cabeça era dor e morte. Foi um inferno. Em seguida, seu reflexo começou a cortar sua pele, mas ele não conseguia mais sentir nada. Fazia tempo que seu corpo não ficava dormente. O som da risada do reflexo era a única coisa ecoando em sua cabeça. Mesmo que sem os ouvidos, ele não conseguisse mais ouvir. Logo ele foi reduzido a um esqueleto, mas ainda estava vivo. Por qual motivo, ele não sabia. Mas ele estava vivo. Por quê? Estou aqui. Não seria melhor se eu morresse? Sim, vamos morrer. A dor vai passar então. De repente, sentiu algo sendo forçado em suas mãos. Sem a visão, não conseguia ver o que era, mas no momento em que agarrou a coisa com os dedos, soube instantaneamente que era a adaga que seu reflexo usará para atormentá-lo.
Você quer morrer? Então mate-se e livre-se da maldição da vida. Sua voz ecoava em sua cabeça. Mate-se e não haverá desespero. Mate-se e não haverá sofrimento. Mate-se e não haverá dor. Naquele momento, em vez de estar triste e irritado, Ashton estava feliz. Como poderia não estar feliz? Ele estava generosamente recebendo uma saída da terrível enrascada em que se encontrava. Só um tolo escolheria a dor em vez da doçura de uma libertação instantânea da vida. Acabe com seu desespero. Acabe com seu sofrimento. Acabe com sua dor. Acabe com sua vida. Ashton sorriu enquanto, inconscientemente, erguia a adaga. Finalmente, ele poderia acabar com sua dor e se libertar da maldição da vida. Mas antes que pudesse se esfaquear, alguém chutou a adaga de suas mãos. Ashton se lançou para pegar a faca, mas alguém o puxou de volta. Ele não se importava com quem o estava impedindo, só queria morrer. Por que não o deixavam morrer em paz? Por que tinham que atormentá-lo? Por que queriam que ele vivesse em um mundo tão cruel? Me deixe morrer! Ashton gritou a plenos pulmões. Tapa? O tapa o tirou do seu estado maníaco. Ei, pirralho, você está bem agora? Embora as palavras fossem duras, o tom da voz era carregado de ternura. Era a voz de alguém que se importava, alguém que não iria apunhalá-lo com uma adaga. Ashton ergueu os olhos lentamente e viu um homem de pele dourada, cabelos negros como azeviche e gigantescas asas angelicais brancas parado à sua frente. Era a primeira vez que Ashton via o homem, mas soube imediatamente quem era. Astaroth. Capítulo 386. Senhor do Massacre. 1. Meu nome é Itsumi Mario. Claro, sou eu, seu idiota. Astaroth zombou com os braços cruzados na frente do peito nu. Se importa de me dizer o que diabos você estava fazendo aí? Ashton não disse nada. Seu olhar percorria os pastos verdes ao redor. Não estavam mais em sua cela como antes. Os campos não estavam frios, nem cheios de miséria e dor. Era quente se o céu existisse, tinha que ser este lugar, nada mais. Ashton voltou à realidade e acariciou o próprio corpo em todos os lugares, esperando sentir dor e o corpo cheio de buracos. Mas uma brisa agradável foi a única coisa que sentiu ao terminar de examinar seu corpo sem ferimentos. Seus olhos então pousaram novamente no Chiran. Depois de ver a beleza de Beelzebub, Ashton esperava que Astaroth também fosse bastante atraente. Mas a beleza de Astaroth superou em muito suas expectativas. Do cabelo preto ao maxilar definido, tudo nele era perfeito. Graças às asas gigantescas nas costas, ele realmente parecia um anjo. Até a expressão de raiva em seu rosto dava a Ashton uma espécie de paz estranha. O que está acontecendo? Onde estamos? Ashton finalmente falou. Não me diga que estamos mortos, porque este lugar se parece muito com o que o céu pareceria. Você acha mesmo que vai para o céu? Vadia, vamos ter sorte se o inferno nos aceitar. Astaroth respondeu severamente. Quanto a estarmos mortos, não estamos. Mas não graças a você. Você estava prestes a se esfaquear até a morte. Se eu não tivesse usado Rafael para te interromper, provavelmente estaríamos discutindo no inferno agora. O que aconteceu? Ataque psíquico. Um dos mais fortes que já vi. Até os Shirans teriam dificuldade em evitá-lo. Então não é surpresa que você tenha sido pego na ilusão. Astaroth declarou. Quanto a onde estamos? É o meu espaço pessoal, o lugar onde tenho vivido todo esse tempo. Um pequeno lar na sua consciência coletiva. Lindo, não é? Ashton assentiu silenciosamente. O lugar era realmente lindo, lindo demais para ele acreditar que aquele lugar estava em algum lugar dentro da sua cabeça. Na verdade, ele esperava que sua mente criasse um lugar de caos, já que essa era a única coisa que ele já conhecera. Ok, então você me salvou do ataque. Então o que eu ainda estou fazendo aqui? Perguntou Ashton. Eu não te salvei. Não tenho os meios para isso. Só te impedi de fazer algo que não deveria. Para te fazer perceber que o que você estava vivendo era uma história inventada e irreal. Astaroth o corrigiu. Pense nisso como uma pausa. No momento em que você sair daqui, vai acabar no mesmo lugar de antes. Mas desta vez, você saberá que é tudo mentira. Entendo. Obrigado por me salvar. Ashton sorriu e balançou a cabeça. Ainda não acredito que estava prestes a me matar, depois de chegar até aqui. Vou dar uma lição nesses desgraçados por terem feito o que fizeram comigo. Você ao menos sabe quem eles são? Astaroth o interrompeu. Shak, Mandai e Okioga. Os alienígenas de Siglina sobre os quais você leu no relatório. Aqueles bastardos de 2,28 metros de altura com vários maxilares. Astaroth assentiu. Não te culpo se estiver com dificuldade para engolir. Depois de olhar para a figura deles, até eu teria pensado que eram guerreiros e não algum tipo de mago psíquico, mas é o que é. Então o que eu faço agora? Ashton olhou ao redor. Você se importaria de me dar uma dica? Astaroth então estendeu a mão, querendo que Ashton a agarrasse. Ashton segurou a mão de Astaroth, pensando que já que o havia convidado para seu domínio, o acompanharia também. Em vez disso, Astaroth agarrou a mão de Ashton com os dois braços e começou a brandi-la como um machado. O impulso levantou os pés de Ashton do chão, e após atingir uma certa velocidade de escape, Astaroth soltou. Tenha uma boa viagem, e mande eles para o inferno por mim. Senti como se uma eternidade tivesse passado quando Ashton finalmente acordou. Ele estava de volta ao seu quarto, ainda encharcado de sangue. O pesadelo havia recomeçado. Mas desta vez, Ashton se lembrava de quem era e do que era capaz. Nenhum mero truque mental o destruiria novamente. Uma adaga estava em suas mãos, a mesma com a qual ele havia sido atormentado enquanto seu reflexo continuava murmurando a mesma coisa repetidamente. Acabe com seu desespero. Acabe com seu sofrimento. Acabe com sua dor. Acabe com sua vida. Cala a boca, vadia. Ashton latiu e sentou-se ereto. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, seu reflexo ficou um pouco surpreso. Pela expressão em seu rosto, ficou claro que Ashton não deveria ser capaz de recusá-lo. Mas o que Ashton fez em seguida chocou o desgraçado ainda mais.
Cara, essa minha expressão confusa me faz parecer muito feio. Ashton fez uns sons estranhos e falsos de vômito antes de esfaquear o espelho. Vamos nos livrar dessa cara feia, pode ser? O espelho se estilhaçou no momento em que a faca o tocou. O mundo falso ao redor de Ashton desmoronou junto com o espelho enquanto sua consciência retornava ao mundo real. Ele sentiu um pouco de dor e olhou para baixo para ver que algo estava errado. O peito de Ashton havia sido perfurado. Sangue jorrava do ferimento como uma torneira quebrada. A julgar pela bagunça ao redor, ele já estava sangrando há algum tempo. Mas no momento em que ele recuperou a consciência, resistência à hemorragia, resistência à dor e resistência ao choque, todas as três, simultaneamente, entraram em ação para protegê-lo. A dor desapareceu lentamente e levou consigo sua calma. Richard caiu de bunda no chão com força assim que Ashton voltou. Mas ele não estava sozinho. Diante de Ashton estavam dois alienígenas enormes. Ambos estavam tão confusos quanto um bebê recém-nascido. Romper com o feitiço não era algo que um ser de nível médio como Ashton conseguiria fazer. No entanto, a verdade estava diante dos seus olhos. Bem-vindo à casa da dor, hein? Ashton sorriu em meio à dor. Qual era o seu plano? Você queria que eu morresse de vergonha? Não houve resposta. Um tipo de habilidade que prendeu minha consciência em uma dimensão alternativa ou algo assim. É bem parecida com a habilidade do Rafael. Só que em vez de me teletransportar e atacar meu corpo físico, essa habilidade ataca mentalmente. Ashton pensou consigo mesmo. Talvez a similaridade das habilidades tenha sido o motivo pelo qual Astaroth conseguiu ajudá-lo quando Ashton mais precisava. Se não fosse por Astaroth, ele já teria morrido. Como você saiu? Shaq finalmente abriu suas mandíbulas repugnantes para perguntar, mas Ashton agarrou a metade inferior da sua e a rasgou com cuidado. O sangue negro dos alienígenas se misturou ao seu. Shaq cobriu a boca entreaberta, incapaz até mesmo de gritar direito, observando seu companheiro sofrendo. Oki-Oga sacou sua espada de energia. Mas assim que fez isso, Ashton quebrou sua mão ao meio usando dissociação? Casa da dor. Isso não será suficiente para alguém como você. Deixe-me mostrar-lhe um mundo de dor. Ashton agarrou-os pelo pescoço e os arrastou consigo para um local isolado, longe das câmeras de vigilância. Mas não sem antes dar um aviso a Richard. Fique onde está, enquanto eu lido com esses desgraçados. Se você tentar fugir, o mundo de dor deles não será nada comparado ao que eu farei com você. Capítulo 387. Senhor do Massacre 2. Habilidade de vampiro. Absorção de habilidade ativada. Tentando absorver a habilidade assassinato cognitivo da presa. Gene necessário para aprender a habilidade. Qualquer gene de uma espécie viajante espacial. Genes de uma espécie transcendente estão presentes no corpo do anfitrião. Prosseguindo com a absorção. Devido à alta eficiência da absorção de habilidade, a absorção completa ocorreu, aprimorando ainda mais a habilidade para se adequar ao usuário. Como resultado, a habilidade ativa, Assassinato Cognitivo nível 4, foi transformada em uma habilidade ativa, Massacre Psíquico nível 7. Observação: o usuário pode visualizar os efeitos da nova habilidade na aba de estatísticas. Graças a estar no espaço, posso ganhar muitas habilidades poderosas e torná-los ainda mais mortais. Ashton murmurou enquanto limpava o sangue dos lábios. Se ao menos o sangue deles tivesse um gosto um pouco melhor, seria mais fácil de engolir. Você realmente precisa prestar atenção no que você diz. Vou tentar prestar mais atenção. Deixando isso de lado, o massacre psíquico é a primeira vez que ouço falar dessa habilidade. Você provavelmente gostaria de usá-la. Sabe, só para testar os efeitos. Ashton assentiu. Mesmo depois de matar os alienígenas, ele não se sentia bem. Inicialmente pensou que atormentar os alienígenas lhe daria um pouco de paz em sua mente marcada. No entanto, não havia um pingo de paz em sua cabeça, mesmo depois de colar os dois alienígenas nas paredes ao seu redor. Fiel à sua palavra, Ashton matou Shaq, Mandai e Oki-Oga da maneira mais horrenda possível. Suas entranhas se espalharam por todo o chão, e as paredes eram prova disso. Caramba, até ele estava coberto por uma mistura de sangue, carne e órgãos. No entanto, mesmo em seu estado de ódio, Ashton reconheceu o valor dos assassinos. Afinal, se eles conseguiram induzi-lo a quase se matar, eram mais do que qualificados o suficiente para se juntar a ele. Ele lhes contou isso e, para surpresa de ninguém, tanto Shaq, Mandai quanto Oki-Oga aceitaram imediatamente o acordo de Ashton, na esperança de escapar da morte. Infelizmente, havia um passo crucial que Ashton teria que tomar para garantir a lealdade deles. Era bem simples, na verdade. Afinal, sem Celeste e Atlas, todos eles tiveram que passar pelo mesmo procedimento, o universalmente famoso procedimento chamado morte. Por quanto tempo você vai ficar nas sombras? Ashton latiu e um soldado das sombras, feito dos restos de ambos os alienígenas, ajoelhou-se diante deles. Ashton não ressuscitou os dois, pois simplesmente não conseguia. O tempo de recarga da habilidade ressurreição era bem alto, então ele decidiu fazer algo estranho. Em vez de ressuscitar um deles, Ashton usou dissociação para preservar alguma parte do Shaq, Mandai e do Oki-Oga, e os combinou para ressuscitar ambos ao mesmo tempo, mas em um único recipiente. Se seu plano desse certo, ele teria conquistado um grande número de seguidores. Mas em caso de fracasso, dois cadáveres perfeitamente ressuscitáveis seriam destruídos. Foi uma aposta arriscada, mas no final valeu a pena, e Ashton até aprendeu duas novas habilidades no processo. Uma delas era a habilidade evoluída que os assassinos usaram nele. As habilidades que eram conhecidas como massacre psíquico, e a última habilidade era a outra metade da habilidade desassociação, associação. Como o nome sugere, enquanto a habilidade desassociação pode ser usada para dissociar ou separar coisas umas das outras, a habilidade associação
pode ser usada para reunir coisas separadas novamente. Foi graças a essa habilidade que Ashton conseguiu criar um único soldado das sombras a partir de duas pessoas diferentes. Embora o resultado tenha valido a pena, ele teve que manter muitas coisas em mente enquanto montava cuidadosamente o cadáver. E massacre psíquico. Esta habilidade permite ao usuário lançar temporariamente seu alvo em um poço de desespero e controlar suas ações até certo ponto. A habilidade pode ser usada enquanto o alvo estiver dentro da linha de visão do usuário. Além disso, após a habilidade ser usada, o alvo sofrerá alucinações e ficará completamente inconsciente do que está ao seu redor. Criaturas com resistência admiravelmente alta a ataques psíquicos podem se livrar dessa habilidade. No entanto, o uso dela tem um custo. Grau, moderado nível 7, tempo de espera, 10 minutos custo, 40 pontos de inteligência ou 1000 de mana serão consumidos por uso. Pode ser usado 10 vezes ao dia condição para aprimorar a habilidade. Use a habilidade e force um alvo de nível alto a matar pelo menos pessoas ao seu redor antes que a duração da habilidade acabe. Complete este talento 3 vezes para que a habilidade evolua. Após cuidar de tudo, Ashton recorreu ao seu assassino das sombras. Essa era a classe de sua nova invocação que combinava com a aparência da criatura. No entanto, Ashton ainda não havia dado um nome à sombra que a fizesse se submeter completamente à sua vontade. Corvo, combina com você, Ashton murmurou depois de pensar por alguns segundos. Obrigado, mestre. Estarei à altura de suas expectativas e serei o mensageiro de seu poder, sim, sim. Por enquanto, entre em Valhalla e ponto. Ashton o interrompeu. Tenho certeza de que seus camaradas ficariam felizes em conhecê-lo e lhe mostrar o caminho. Corvo curvou-se e saiu sem dizer uma palavra. Assim que saiu, a voz de Celeste ecoou em sua cabeça. Como Ashton estava conectado à sua convocação, eles poderiam contatá-lo a qualquer momento sem precisar falar verbalmente. Mestre, encontrei 5 cadáveres aqui. Mas não há sinal da senhora que o senhor me mandou procurar. Presumo que todos os cadáveres tenham uma cabeça faltando? Perguntou Ashton, ao que Celeste respondeu afirmativamente. Então os guarda-costas dela estão mortos. Mas os mercenários não. Estranho. Sem perder mais tempo, Ashton contatou imediatamente os tritões, acreditando que eles saberiam de algo. Mas quando finalmente receberam a ligação, tudo que Ashton conseguiu ouvir foram os sons de alguém brigando. O que está acontecendo aí? Ele gritou no comunicador. O que você acha? Estamos sob ataque. Os terroristas de merda não conseguiram encontrar Eula e agora estão nos atacando para tomar o controle da nave. Canol gritou de volta. As portas estão segurando eles por enquanto, mas acho que não vão aguentar por muito mais tempo. Precisamos de ajuda agora mesmo. Onde está Eula? Vimur e o resto deles estavam no andar B34. Não tenho certeza se ainda estão lá ou não. Canol respondeu enquanto o capitão tentava ao máximo escapar. Segure firme. Já estou aí. Capítulo 388. Senhor do Massacre. 3. Jashin, o mago, gritou de dor quando um dos leões mordeu sua perna. Vimur viu o ataque do leão e o atacou, mas o leão conseguiu recuar a tempo. Não sofreu nenhum dano. Droga, eles são muito rápidos. Vimur praguejou frustrado. Nenhum dos meus ataques está funcionando. Até então, Vimur havia se esforçado ao máximo para se defender dos intrusos que os atacavam. No entanto, grande parte do esforço foi em vão. Se seus oponentes fossem humanoides, ele teria conseguido lidar com eles de alguma forma, mas contra feras velozes. Seus ataques eram tão poderosos quanto os de giolos machos se rebelando contra o feminismo em seu planeta natal. Droga, as coisas não estão boas. Vimur mordeu os lábios. Bang, bang, bang. Eula atirava continuamente nas criaturas, mas as balas pareciam ter pouco efeito. Seus tiros só surtiam efeito quando as criaturas estavam mais próximas. As criaturas entenderam e mantiveram distância dela a partir de então. Eles pararam de mirar nela e se concentraram nos outros que eram mais vulneráveis. Foi assim que o mago dele se feriu. Todos tentaram contatar o restante da equipe, mas o canal de comunicação foi bloqueado por um dos inimigos que estava bem atrás dos animais. Dos 10 mercenários e 5 guardas que tinham a bordo, apenas 2 estavam com Vimur. Os guarda-costas de Eula já estavam mortos e o restante dos mercenários tinha ido com Ashton dar uma olhada nos níveis inferiores. Arvo estava desaparecido e os estrategistas, bem, só Deus sabe o que estavam fazendo. Dos outros 2 mercenários, um era um mago e o outro era Layud, o curandeiro da equipe. O mago foi o primeiro a ser atacado e não se recuperou desde então. Layud estava se esforçando ao máximo para reanimar o mago, mas seus ferimentos eram mais profundos do que ele imaginava. Durante todo esse tempo, Eula permaneceu atrás deles enquanto 3 criaturas semelhantes a leões começavam a cercá-los. Se quisessem, já teriam encerrado a farsa. Afinal, apenas Vimur tentava contê-los enquanto os outros eram inutilizados. No entanto, as criaturas de pelos brancos pareciam estar a fim de brincar. Esses desgraçados são bem astutos. Em vez de mandar gente atrás da gente, mandaram animais porque os encantos de Eula não funcionam com eles. Vimur balançou a cabeça. Se esses leões de Nemeia fossem um pouco mais jovens, eu teria conseguido lidar com eles. Mas, acho que ninguém consegue lidar sozinho com 3 bastardos adultos. Não adianta. Desista logo. Um homem alto e moreno latiu ao longe. Entregue a cadela para nós e eu deixo você viver, pelo menos. Vimur não respondeu à provocação e concentrou-se em manter os leões afastados. A primeira e última linha de defesa entre seus inimigos e Eula era ele mesmo. Se algo lhe acontecesse, os demais logo seguiriam para a vida após a morte. Eles estavam completamente encurralados. Estavam cercados de um lado pelo leão branco, enquanto o outro lado estava bloqueado pelos 2 restantes. Um deles ficou ferido graças aos esforços contínuos de Vimur e Eula, mas os outros 2 saíram ilesos.
O leão começou a circulá-los e a se aproximar lentamente, enquanto seu parceiro ileso os flanqueava. Quanto ao leão ferido, estava deitado perto da saída de emergência para impedir que a presa escapasse. Vimur viu isso como uma oportunidade, não para ele, mas para os demais. Lyud, ouça atentamente o que vou dizer. Há uma maneira de você poder recuar para um lugar seguro. Vimur suspirou e jogou fora o escudo. Eu cuido do gatinho ferido. Quando tiver a chance, fuja junto com a moça. Quando estiver em segurança, entre em contato com os outros. Entendido? Sim. Lyud cerrou os punhos enquanto uma expressão de frustração se estabelecia em seu rosto. A questão é, você conseguirá lidar com isso sozinho? Eu não seria um grande mercenário se não conseguisse abater um gato ferido, não é? Vimur sorriu. Você devia pensar em quão rápido consegue correr daqui. Eles se moviam lentamente em direção à saída, mas então o leão ileso avançou contra ele. Ele segurou firme a espada, pronto para atacar, mas, para sua surpresa, o leão parou de repente. Vimur ficou agitado e estava prestes a atacar o leão quando ouviu um grito de gelar o sangue. Virou-se imediatamente em direção à saída. O leão ferido aproveitou a distração para atacar o mago mais uma vez. O mago continuou atacando a criatura que o mordia no ombro. Mas tudo foi em vão. Ele só conseguia gritar de agonia enquanto era arrastado para trás e jogado para longe. Os outros leões continuaram mordendo e cravando as garras no mago até que ele parasse de se mover. O mago estava morto. Lyud e Eula também corriam o risco de serem atacados, mas conseguiram escapar a tempo antes que a fera os atacasse. Mas Lyud não saiu ileso. O leão bastardo cravou as garras em sua coxa. O ferimento não era profundo, então Lyud conseguiu se curar facilmente. Ele ficou furioso. Não conhecia nenhum feitiço ofensivo que funcionasse contra um leão de Nemea, mas estava pronto para despedaçá-los com as próprias mãos. Mas antes que pudesse, algo pousou bem à sua frente. Era Vimur. Sua armadura foi despedaçada por um único golpe do leão. O leão estava em cima de sua cabeça e rugiu alto. Pegue ela e vá. Vimur gritou enquanto agarrava a mandíbula do leão. Não há tempo. Lyud ouviu, mas não conseguiu dar um único passo. Estava em estado de choque. Todo o esquadrão de mercenários de elite estava prestes a ser eliminado como se não fossem nada? Como isso pôde acontecer com eles? No final, ela foi quem teve que agarrá-lo e correu para a saída. Espere um pouco, voltaremos com reforços. O leão estava prestes a dar o golpe final em Vimur quando inúmeras criaturas semelhantes a lobos passaram correndo por Eula e começaram a atacar os leões. Parece que cheguei na hora certa. Droga, vocês parecem uma merda. Ashton voltou sua atenção para Vimur. Achei que você tinha dito que aguentava qualquer viadinho da galáxia. Por que está lutando contra eles então? Que você é uma caçadora de xoxotas, certo? Eu matei mais do que você, pelo menos. Nesse momento, o homem de terno preto interrompeu. Quem é você? Vamos ver. Você quer a resposta cafona, a resposta legal ou nenhuma resposta? Ashton deu de ombros antes de agarrar o leão pelo rabo e jogá-lo no homem. Não estou com vontade de conversar com você, então vamos ficar sem resposta. Capítulo 389. Assassino das Sombras. Dreshan, líder de uma facção medíocre, porém poderosa dos tubarões metálicos, permaneceu imóvel enquanto seus preciosos animais de estimação eram implacavelmente atacados. Ao receber a notícia da presença de Eula em um navio turístico público, ele louvou sua sorte. Era para ser um trabalho fácil. Tudo o que ele precisava fazer era entrar, agarrar a vadia e sair. Como quase não havia soldados a bordo dessas naves, Dreshan não conseguia pensar em nada que pudesse causar problemas. Mas, infelizmente, seu trabalho se complicou mesmo depois de obter informações cruciais de seu informante. O alienígena de 4 pálpebras franziu a testa antes de se virar para seus homens. Havia uma maneira fácil de resolver problemas. Matar todo mundo e acabar logo com isso. Esqueça o resto, ele gritou enquanto apontava para Ashton. Mate aquele bastardo primeiro. Ashton era forte o suficiente para aguentar os ataques. No entanto, sua equipe não era. Mesmo uma bala poderia feri-las gravemente ou pior, matá-los ali mesmo. Por isso, mesmo que Ashton quisesse se esquivar dos ataques, não conseguia. Mas isso não significava que ele não pudesse pedir para outra pessoa receber os golpes dele. Atlas, cumprimente-os em meu lugar, por favor? Ashton murmurou e se virou, sem se importar muito com os ataques dos terroristas. No momento seguinte, uma criatura imponente saltou de sua sombra e investiu contra os terroristas como um gigante furioso. Os lacaios de Dreshan imediatamente concentraram fogo em Atlas e mesmo assim mal conseguiram contê-lo. Enquanto isso, Ashton foi verificar os sobreviventes. Especialmente Eula. Afinal, ele era responsável pela segurança dela, mas não pela dos outros. Você se machucou em algum lugar? Ele perguntou. Não, você gozou antes que eles pudessem me tocar. Eula deu um sorriso fraco. Mas seus companheiros de equipe. Eles estão bem, provavelmente. Ashton murmurou, ignorando completamente o cadáver do mago e entregando uma poção de mana para Lyud. Ataque e cure esse bruto. Não posso deixar meu escudo morrer assim. Lyud ficou um pouco surpreso com as palavras de Ashton, mas fez o que lhe foi ordenado. Mesmo que Lyud o curasse, levaria um tempo até que Vimur conseguisse lutar sozinho. Atlas, volte e proteja a moça. Ainda não terminei. Atlas raramente tinha a oportunidade de lutar contra oponentes fortes. Por isso, queria se divertir um pouco mais. Mas, no momento em que olhou nos olhos de Ashton, recuou silenciosamente.
Ashton ligou de volta porque precisava confirmar algumas coisas. Como Atlas teria conseguido se livrar dos terroristas com facilidade se tivesse se decidido? Ashton queria obter algumas informações dos terroristas antes de se livrar deles. Enquanto seus lacaios atacavam Ashton, Dreshan estava ocupado contatando a outra equipe. Era regra geral para qualquer terrorista ou pirata operando no espaço capturar a estação de comando da nave que atacassem. Dessa forma, mesmo que não conseguissem atingir seus objetivos principais, teriam estabelecido o controle sobre a nave. Ao ganhar o controle sobre a nave, teriam também o controle sobre todos a bordo. Nixon, quanto tempo mais você quer para capturar um capitão indefeso, seu inútil? Dreshan gritou no rádio. Nixon, você está me ouvindo? Dreshan tentou e tentou, mas tudo que conseguia ouvir era ruído estático. Ninguém respondia pelo rádio. Enquanto se concentrava em chamar a equipe invasora, Dreshan notou o sorriso do mercenário bastardo e soube que tinha algo a ver com a equipe invasora. E droga, esses terroristas são arrogantes. Me pergunto por que a minha espécie não os colocou em seus devidos lugares. Afinal, os Shirans que eu conheço jamais tolerariam uns insignificantes como ele. O silêncio de Ashton concordava com as observações de Astaroth. Os terroristas não estavam lá por ele, estavam lá por Eula. Defender alguém durante uma luta não era o ponto forte de Ashton, o que poderia ser atribuído à sua falta de experiência em tais situações. Se ele se concentrasse em atacar os terroristas, corria o risco de deixar alguns deles escaparem. Enquanto ele estava ocupado lutando contra os outros, os que escapassem poderiam facilmente atacar Eula. Pelo menos seria o caso se Atlas não estivesse lá para apoiá-lo. Acredito que vocês, camaradas, como vocês os chamam, estejam descansando merecidamente. Ashton sorriu. Ao mesmo tempo, meus companheiros de equipe já estão aqui. Assim que ele disse isso, todos os mercenários restantes correram para dentro do salão. Alguns deles estavam feridos por terem lutado para abrir caminho, mas nenhum deles estava morto, e isso era o que mais importava. Logo após ressuscitar Corvo, Ashton enviou o restante de suas invocações, com exceção de Atlas, para ajudar em vários campos de batalha. Enquanto Celeste descia para os níveis inferiores para ajudar os mercenários que estavam presos lá, Gokun correu para proteger o capitão. Era por isso que ninguém atendia ao chamado de Dreshan. Todos já haviam sido eliminados. Agora, Dreshan e seu pequeno grupo eram os únicos restantes. Você acha que vai ganhar, não é, garoto? Dreshan sorriu. Infelizmente, considerando como você confia tanto nos seus amigos mercenários, você ainda tem muito que amadurecer. Traga a garota agora. Para surpresa de todos, Canol sacou sua faca e a pressionou contra a garganta de Eula. Tudo fazia sentido agora. Canol era a razão pela qual os terroristas conseguiam localizar Eula com tanta facilidade sempre que tentavam escondê-la. O desgraçado estava fornecendo informações cruciais o tempo todo. Sinto muito, pessoal. Mas eles capturaram minha família. Eu não tive outra escolha a não ser seguir as ordens deles. Canol murmurou enquanto caminhava lentamente em direção a Dreshan. Minhas palavras podem ter perdido o valor, mas eu realmente sinto muito por isso. Antes que Canol pudesse terminar de se arrepender de sua ação, algo saltou de sua sombra e o cortou ao meio com um único golpe. Corvo estava ali enquanto o cadáver de Canol se desfazia em duas metades. Posso ser imaturo, mas não sou tolo, Dreshan. Ashton riu baixinho. Vou te dar uma dica para sua próxima vida. Tente não fazer planos tão óbvios. Um anúncio repentino no canal de rádio aberto interrompeu as palavras de Ashton. Somos a força de segurança da Orion. Sua nave está prestes a cruzar para uma área restrita. Por favor, pare onde estiver e coopere conosco. Se alguma nave tentar escapar, será abatida sem aviso prévio. Nossos oficiais estão a caminho para ajudá-lo. Capítulo 390. Planeta Eva. Momentos após o anúncio, o navio foi cercado por inúmeros outros. Os terroristas estavam com expressões de pânico no rosto e tentaram correr de volta para seus navios, apenas para perceber que eles haviam sido invadidos por agentes da Força de Segurança Orion ou da OSF. Como os terroristas foram tolos o suficiente para se marcarem com tatuagens, não havia como não serem reconhecidos pelos policiais. Ashton e o restante dos mercenários também foram interrogados, onde Ashton admitiu de bom grado ter matado vários terroristas. Em vez de ficarem satisfeitos com suas ações, os policiais ficaram bastante enojados, principalmente depois do que Richard lhes confessou. No entanto, como Ashton era um mercenário afiliado à maior rede de mercenários e estava de serviço, não havia nada que pudessem fazer contra ele. Ele fez o que era necessário para garantir a segurança de seu cliente. Somado a tudo isso, e as declarações de Eula e do capitão, os mercenários escaparam facilmente, mas Ashton foi repreendido um pouco por seus atos bárbaros. No entanto, todos os avisos entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Ao mesmo tempo, a nave particular capturada pelos tubarões metálicos foi libertada do controle deles, e ao contrário do que Canol havia dito anteriormente, os consortes de Eula não foram os que atraíram. O plano de Canol era causar o máximo de caos possível para garantir que Eula fosse capturada. Na realidade, aconteceu o contrário, com Canol avisando os terroristas sobre a mudança de planos. Ele havia traído os mercenários muito antes que alguém pudesse perceber. Além disso, pela confissão dos terroristas, Canol era quem secretamente fornecia aos terroristas informações sobre o paradeiro de Eula. Quanto ao motivo ou a forma como a OSF chegou lá para ajudá-los, foi atribuído a uma coincidência. O capitão admitiu que não tinha certeza se os mercenários conseguiriam lidar com eles, então ligou o rádio no volume máximo para pedir ajuda. Mas graças a Canol, os canais de comunicação foram bloqueados pelos terroristas. Mesmo assim, quando o comandante da frota da OSF notou um cruzador silencioso adentrando seu território, agiu imediatamente, pensando que se tratava de um grupo terrorista ou de alguém ilegal tentando entrar nas zonas restritas. Sua suspeita não era correta, mas ele acabou salvando centenas de vidas no processo.
Quanto a Ashton, ele não estava interessado na logística de como ou porque a OSF os salvou. As únicas coisas com as quais ele se importava eram a segurança de seu cliente e receber as recompensas por todos os terroristas que ele havia matado. Mas ele estava um pouco chateado por não ter conseguido matar o resto dos terroristas, especialmente Dreshan, cuja cabeça teria sido alvo de uma recompensa alta. É por isso que assim que sua nave pousou em um planeta próximo, Ashton imediatamente foi ao escritório local de coleta de recompensas para receber seu dinheiro. Essas filiais estavam espalhadas por toda a galáxia, o que ajudava mercenários e guerreiros de todos os tipos a obter dinheiro assim que colocavam as mãos em uma recompensa. O processo de reivindicar uma recompensa era bastante fácil. Tudo o que precisava fazer era apresentar a pessoa ou cadáver da pessoa cuja cabeça estava sendo oferecida como recompensa ou, na maioria dos casos, uma parte reconhecível do corpo. Ashton fez isso e depois de esperar algumas horas pela verificação, acabou com uma quantia considerável consigo. 21.280 ienos foram creditados em sua conta. Saldo total, 24.280 ienos. Ashton ficou satisfeito ao verificar o extrato da conta. Com esse dinheiro ele poderia até comprar um pequeno cruzador individual ou alugar um maior, mas viajar pelo espaço não estava em sua lista de desejos. Decisão sábia para economizar dinheiro. Estou orgulhoso de você. Não sinta. Pelo que você sabe, posso acabar gastando tudo de uma vez. Ainda bem que não preciso que você me alimente. Demorou um pouco, mas Ashton conseguiu encontrar o caminho de volta à mansão de Eula. Era enorme, o que o fez franzir a testa um pouco. Não porque achasse um desperdício ter uma mansão dessas desnecessariamente, mas porque sabia que seria um saco monitorar a mansão inteira para ficar de olho em possíveis agressores. Vai ser uma chatice. Ele suspirou. Acho que devia pedir um bônus ao Maston. Não tem a mínima chance de esse trabalho ser para uma empresa de 10 pessoas. Você quer dizer uma equipe de 7 pessoas. Ashton assentiu. Ele havia se esquecido genuinamente da traição de Avo e Canol e da morte daquele mago. Mas agora que se lembrava deles, percebeu que o resto da equipe vinha se comportando de forma distante dele desde que Corvo cortara Canol ao meio. Talvez porque não confiassem mais nele. Afinal, ele esquartejou um deles sem a menor hesitação no momento em que os traiu. Os outros também teriam feito algo parecido, mas pelo menos teriam dado a Canol a chance de confessar. Infelizmente, uma coisa que Ashton odiava mais do que os Shirans eram traidores. Em retrospectiva, ele ficou feliz por Canol tê-los traído quando o fez. Afinal, Ashton teve a oportunidade de mostrar a todos o que aconteceria se decidissem traí-lo. Por outro lado, a traição de Canol também foi um duro golpe para a integridade da equipe. Ashton tinha quase certeza de que Maston seria interrogado depois que não um, mas 2 dos seus escolhidos decidiram trair a associação. Bem, eu sinto muito por ele, mas ele deveria ter sido um pouco mais cuidadoso, principalmente depois do que aconteceu da última vez. Ashton mostrou seu cartão de mercenário aos oficiais que estavam no portão da mansão e foi autorizado a entrar. A mansão não era a única coisa grande, o planeta, conhecido como Eva pelos moradores locais, era bem grande. Tinha aproximadamente o triplo do tamanho da Terra, mas todo o resto era igual ao planeta natal de Ashton. Os habitantes locais também se assemelhavam aos terráqueos. Só que tinham 4 olhos em vez de 2, além de uma cauda. Em termos de tecnologia, eram muito mais avançados que a Terra, mas isso também tinha uma desvantagem. Havia pouca ou nenhuma vegetação natural restante no planeta. Mas os Evines estavam focados em tornar seu mundo um lugar melhor. Pelo menos o continente em que Ashton estava parecia estar se saindo melhor. Este lugar não é nada ruim, Ashton murmurou. Infelizmente é hora de voltar ao trabalho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 391. Um dia, eu vou inventar um título. A estadia de 2 semanas de Eula em sua casa começou no mesmo dia. Nenhum dos mercenários teve a oportunidade de relaxar devido à redução em número, mas também porque precisavam remover a mancha da traição que se tornará a fonte de sua angústia. Não era de se estranhar que a confiança do povo nos mercenários tivesse caído muito abaixo do que se imaginava. A traição de Canol e Avo ofuscou completamente as conquistas de Ashton, tanto que a segurança local e os moradores não hesitaram um instante em se tornarem hostis em relação a eles. O ódio que os consortes de Eula nutriam por Ashton só colocou mais lenha na fogueira. Os moradores locais conheciam os consortes há algum tempo, então suas palavras foram amplamente acreditadas e logo se tornaram realidade aos olhos daqueles que amavam Eula. Os consortes assustados até conseguiram fazer com que todos acreditassem que se estivessem ao lado de Eula, ela não teria que sofrer as cicatrizes mentais de ser completamente dominada pelos terroristas. Quando, na realidade, eles estavam felizes por não estarem no navio com Eula, ou poderiam ter acabado como seus guarda-costas sem cabeça. Vimur, Layud e os demais foram completamente ostracizados e contatados apenas quando necessário. No restante do tempo foram deixados sozinhos. Nenhum dos mercenários sequer recebeu café da manhã e em vez disso, quando foram pedir, disseram-lhes que não havia mais nada e que deveriam ter pedido antes. Ao mesmo tempo, um pouco de comida intocada foi dada aos animais de rua bem na frente deles. Esse comportamento os deixou furiosos, mas Layud acalmou a todos e foi comprar algo lá fora. Vimur também poderia ter lutado, mas não o fez. Assim que soube o que Canol e Avo haviam feito, estava pronto para levar uma surra. Pode-se dizer que os mercenários estavam se arrependendo do pecado dos outros. Ashton, por outro lado, não se importava com o comportamento de todos ao seu redor. Para um ser como ele, comida e sono não eram tão importantes quanto os outros. Afinal, ele poderia passar meses sem nenhum dos dois e dificilmente seria afetado. Você acreditaria se eu dissesse que é a primeira vez que vejo o mar? Ele murmurou.
Você está falando sério? Ashton sorriu. Embora já tivesse estado perto de grandes massas de água antes, nunca tivera a oportunidade de testemunhar o mar em toda a sua glória. Estava ocupado demais vivendo a vida como um prisioneiro e brigando com todos os que cruzavam seu caminho. Como medida adicional de segurança, a mansão de Eula foi construída em uma ilha distante. Embora os navios pudessem ser avistados a certa distância, nenhum deles tinha permissão para se aproximar num raio de 10 quilômetros da ilha. Se o fizessem, seriam imediatamente abatidos sem questionamentos. A ilha era conectada ao continente por uma ponte levadiça controlada pela própria mansão. Centenas de guardas estavam posicionados por toda a ilha, tornando impossível que alguém sequer levantasse um dedo e passasse despercebido. Com tudo isso em mente, deveria ser impossível alguém se esgueirar atrás deles. Mas, na última hora, Ashton conseguiu entrar e sair da ilha algumas vezes, com diferentes pontos de entrada e saída. Se alguém como ele conseguia fazer isso sem ser notado, era óbvio que os guardas eram incompetentes. Toda vez que entrava e saía furtivamente, Ashton fazia questão de anotar mentalmente o local. Em alguns casos, ele até fazia questão de obstruir o caminho permanentemente. No momento, ele estava dando um tempo depois de se livrar de um desses caminhos. Em vez de fazer todo esse trabalho sozinho, você não acha que deveria alertar a segurança? Qual é o sentido? Até você percebeu como eles agem perto da gente, não é? Ashton zombou. Se eu contar essas coisas para eles, eles não vão me ouvir. Seja honesto comigo. Você quer esfregar isso na cara deles, não é? Talvez. E por que não estou surpreso? Ashton sorriu e voltou para dentro da mansão, apenas para ser parado no portão da frente. Você está planejando me impedir toda vez que eu quiser entrar na mansão? Ashton suspirou e mostrou seu cartão de mercenário. Se vocês têm tantos problemas, por que não vão embora e deixam a proteção conosco? O guarda zombou. Vocês não conseguem fazer nada de qualquer jeito. Ashton manteve a calma. Ele já havia encontrado gente demais como Minotauro à sua frente, agindo com arrogância e orgulho quando as coisas estavam calmas e fugindo assim que as coisas pioravam. Ashton estava tranquilo até aqueles idiotas começarem a criticar o time inteiro. Mas o armador levou a situação para o lado pessoal, então Ashton fez o que era mais adequado e revidou, de forma educada. Eu estava pensando na mesma coisa. Ashton murmurou com uma expressão sincera no rosto. Lady Eula tem tantas pessoas competentes para protegê-la. Então por que ela pediu mercenários para escoltá-la em vez de pedir a um porteiro poderoso como você para fazer isso? O rosto do Minotauro se inflamou assim que Ashton respondeu. Depois de criticar o resto da equipe, parecia que os moradores locais tinham se soltado um pouco demais com a língua. O resto deles podia aguentar a pressão, mas Ashton não era saco de pancadas verbal de ninguém, exceto Astaroth. Vou te dizer uma coisa, da próxima vez que eu a vir, vou pedir para ela te promover, para que você possa pelo menos ficar dentro do portão e latir para as pessoas como um bom animal de estimação, disse Ashton e entrou, deixando o Minotauro muito bravo para trás. No entanto, ele não foi longe o suficiente antes de ser recebido por um dos consortes de Eula. Parecia ter ouvido a conversa entre o guarda e Ashton e não estava nada satisfeito com ele. Não que Ashton se importasse com alguém tão inútil quanto ele. Falar com ele me dá dano cerebral, pensou Ashton, vamos simplesmente ignorá-lo e ir embora. Infelizmente parecia que o consorte tinha outras coisas em mente quando 3 guardas prontamente intervieram para impedir que Ashton saísse. O que foi? Ashton perguntou irritado à consorte. Eu ouvi o que você disse a ele e gostaria que você se desculpasse pelas suas palavras duras. O consorte ordenou descaradamente a Ashton. Dizer que Ashton não se saiu bem seria um eufemismo. Principalmente quando, um momento depois, o consorte se viu no chão, agarrando a bochecha sangrando. Deixe-me esclarecer uma coisa para vocês, vermes. Não sou seu servo, nem trabalho para vocês. Não sou como o resto dos caras que aceitam desaforo de idiotas como vocês. Ashton aproximou o rosto, sem jeito, do da consorte. Sou um mercenário contratado para proteger Lady Eula. É a única coisa com que me importo. Então, se você se importa consigo mesmo, descarte qualquer ideia que possa ter de que eu esteja trabalhando para você. Esta é a última vez que vou avisá-lo para ter cuidado com o que diz perto de mim. Capítulo 392. Um dia eu vou inventar um título. 2. Ao percorrer a mansão, Ashton decidiu verificar os mecanismos de defesa instalados pelos moradores locais. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foram as diversas torres de vigia erguidas no pátio. Cada torre tinha pelo menos 2 atiradores de elite atentos a possíveis problemas. Além disso, as paredes ao redor da mansão haviam sido reforçadas com tecnologia e magia. Ninguém conseguiria passar pelas paredes sem fazer um barulho absurdo. Mesmo que conseguissem, centenas de armadilhas ativadas remotamente também estavam espalhadas pelo pátio, juntamente com vários sensores, incluindo sensores de temperatura e movimento. Toda essa segurança deveria ser suficiente para conter um pequeno grupo de assassinos. Infelizmente, Ashton sabia que a maioria dessas medidas seria inútil contra um ataque frontal. Os atiradores, as muralhas reforçadas e as armadilhas poderiam detê-los, mas a julgar pelos que ele teve que enfrentar até então, essas medidas não durariam muito. Especialmente com todos os caminhos de fuga que ele havia descoberto antes, deter um exército seria quase impossível. Mesmo depois de saber o que aconteceu, os esforços por aqui são um pouco frouxos. Ashton tinha certeza de uma coisa, se algum dia precisasse de segurança, jamais pediria ajuda a Eva. Ter aqueles idiotas por perto faria mais mal do que bem. Enquanto estava ocupado olhando ao redor e criticando tudo, ouviu uma voz. Ei você, pode me dizer onde fica o arsenal? Preciso guardar essas armas lá antes de voltar ao trabalho. Uma voz rouca ecoou no pátio. Ashton se virou e olhou para todos os lados, mas não viu ninguém. Por um instante, perguntou-se se estava ficando louco ou algo assim.
Só quando recebeu um chute na perna percebeu que o dono da voz estava parado na frente o tempo todo. O homem não era invisível nem nada, ele era só um pouquinho baixo. Tão baixo que Ashton nem conseguiu registrar sua presença até que a pessoa o atingisse. Com uma figura corpulenta e um martelo preso à cintura, um anão o encarava por entre as sobrancelhas espessas. O anão tinha cabelos longos, ondulados e tingidos de vermelho, raspados do lado esquerdo, e misteriosos olhos azuis. Suas roupas sujas e pele coberta de foligem davam a entender que a criatura estivera trabalhando duro até recentemente. Como posso ajudar você? Sair do caminho seria um bom começo. O anão rosnou. Eles são tão atrevidos quanto eu já ouvi. Baixos, mas com uma boca grande que compensa, pensou Ashton dando um passo para o lado. O agora você sabe porque algumas espécies os odeiam. Agora me diga onde fica o arsenal? O anão latiu mais uma vez. Quando Ashton chegou à mansão, fez o mesmo que fizera com a comitiva de Eula na Torre Núcleo. Pediu uma lista de todos que trabalhavam na mansão e, obviamente, o anão foi mencionado ali. Aparentemente, o anão conhecido como Tori, mestre da fundição, serviu a família por mais de um século e meio. A forja era seu lar e tudo mais. Tori nunca frequentava o mundo exterior. Segundo Ashton, Tori só saía de sua forja uma vez a cada 3 décadas com uma porrada de armas, armaduras e outros equipamentos. Além disso, a maioria das relíquias da família havia sido criada por ele. Ashton não tinha muita certeza sobre a suposta relíquia que o velho havia feito. Se fossem úteis, ela deveria carregar pelo menos um desses itens consigo para ajudá-la a sobreviver contra os terroristas? De qualquer forma, havia algo no anão que Ashton não conseguia engolir. Já que você trabalhou aqui a maior parte da sua vida, não deveria saber onde fica o arsenal? Era estranho. Como alguém que trabalhava para a família de Eula, o anão deveria saber tudo sobre o lugar. Portanto, o anão não deveria ter pedido tal coisa a um estranho como Ashton. Dito isso, alguém como o anão teria sido o alvo perfeito para o fantasma se transformar. Afinal, Tori tinha maior influência sobre a família, já que praticamente os vira crescer e se tornarem as pessoas que eram agora. Sem perder tempo, Ashton usou detecção no velho anão. O que viu o fez esfregar os olhos sem parar, e ele não foi o único surpreso. Rank S. Como é que eu nunca ouvi falar do nome Tori mestre da fundição antes? Esse não é o nome dele. Olhe com atenção. Ao lado do nome do anão, havia um símbolo de alerta. Fazia tempo que Ashton não via esse símbolo, pois ele indicava que o usuário não tinha autoridade suficiente para visualizar aquele detalhe da pessoa ou coisa. O anão tinha sua identidade oculta, o que deixou Ashton ainda mais desconfiado dele. Nem ele nem Astaroth tinham ideia de como detecção e reagiria após ver o fantasma. Mas essa discrepância foi suficiente para Ashton atacar. A classificação S também o incomodava, mas ele não podia deixar que essa hesitação o atrapalhasse. Se o anão fosse mesmo fantasma, então esta era a oportunidade de ouro que Ashton esperava. Sem hesitar, Ashton sacou Balmon e se preparou para atacar. Mas no mesmo instante, algo estranho aconteceu. O martelo que Tori possuía tornou-se cada vez maior, até ficar do tamanho do próprio Ashton. Apesar do tamanho do martelo, Tori o empunhava como se fosse tão pesado quanto a pena de um pássaro. Tori brandiu o martelo, mas Ashton se esquivou do golpe. No entanto, ele ainda acabou sendo levado pelos ventos gerados pelo martelo. Ele não foi o único a ser jogado para longe. A maioria das torres de vigia foi derrubada junto com ele. Caramba! Ashton praguejou e tentou se levantar. Infelizmente, Tori já estava em cima dele. Ashton lançou Balmon contra o anão, mas Tori interrompeu o ataque simplesmente colocando o pé em seu braço. Por mais força que Ashton usasse, ele não conseguia soltar o braço. Essa lâmina, onde você a encontrou? Perguntou Tori calmamente enquanto examinava Balmon. É semelhante às empunhadas pelos Tirans e, no entanto, é diferente. Não é uma lâmina da lamentação, mas sim outra coisa. Como você sabe sobre lâminas da lamentação? Ashton ficou chocado, assim como Astaroth. Criança humana, um anão nunca esquece suas criações. Agora me diga, qual é a sua lâmina? Capítulo 393. Um dia, eu vou inventar um título 3. A comoção lá fora atraiu a atenção de todos dentro e fora da mansão. Em instantes, cerca de 100 pessoas se reuniram no pátio destruído. Todas portavam armas presumindo o pior, mas quando a poeira baixou, todas as abaixaram, exceto os mercenários. Eles viram Ashton caído de costas e não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Afinal, ninguém havia conseguido derrubá-lo até então, pelo menos não que soubessem. Aos olhos deles, Ashton estava sendo atacado pelo anão, mas nenhum deles correu para ajudar Ashton. Primeiro, porque se perguntavam se interferir adiantaria alguma coisa. E segundo, porque temiam continuar a chatear o cliente. O que está acontecendo aqui? Uma voz feminina alta ecoou pelo pátio. Natalie, a mãe de Eula, foi a primeira a expressar os pensamentos de todos. Sua voz era cheia de autoridade e arrogância. No entanto, assim que viu Tori, ajoelhou-se imediatamente, seguida por sua família e servos. Seus cabelos ruivos esvoaçavam atrás dela enquanto ela se curvava diante de Tori. Assim como Eula, Natalie era uma rainha da beleza por mérito próprio. Era difícil acreditar que ela tinha quase um século de idade quando parecia alguém que tinha acabado de passar dos 30. Ancião Tori, peço desculpas por não ter reparado em você antes, murmurou Natalie, com os olhos fixos nos pés de Tori. Por favor, diga-me quem é o responsável pela sua raiva e eu mesma lidarei com eles. Relaxa, garoto, este humano tinha uma arma única. Então, pedi a ele para ter uma breve discussão amigável comigo. Nada mais. Tori sorriu. Levante-se também, não convém a matriarca da família se ajoelhar diante de uma serva humilde como eu. Quanto a você? Tori se desvencilhou da mão de Ashton antes de lhe oferecer a mão para se levantar. Ashton mal tocou na mão e foi imediatamente puxado de volta para seus pés. Tori precisou de uma força enorme para puxar Ashton como um galho. Era uma pena que Ashton também não conseguisse ver as estatísticas de Tori.
Por favor, ancião, não se refira a si mesmo como um servo, murmurou Nathalie, com os olhos ainda fixos no chão. Minha família está protegida, graças às suas bênçãos e criações. Se possível, nós é que devemos servi-lo. Tori balançou a cabeça, aceitando a derrota. Mesmo tendo servido a família por anos, nenhuma das matriarcas jamais o tratou como um servo. Ele sempre foi tratado com um respeito desnecessário, algo que ele não gostava nem um pouco. O respeito que lhe era demonstrado era mais do que alguém como ele merecia. Há algo errado? Estou vendo uma quantidade enorme de pessoas inúteis carregando armas por aí. O comentário de Tori fez os guardas rangerem os dentes. Suas palavras foram duras, mas Ashton sabia que cada uma delas era a verdade. Seus números podiam ser suficientes para deter invasores de baixo nível, mas aos olhos de um ser de nível A ou B, não passavam de insetos. Portanto, aos olhos de alguém como Tori, eram mais como organismos unicelulares. Minha filha foi ameaçada por alguns terroristas, ancião. Nathalie parecia envergonhada de admitir. Para garantir sua proteção, nós tivemos que... Alguém ameaçou a família? É a primeira vez que ouço algo tão absurdo. Tori zombou. Em vez de encontrar aqueles desgraçados e matá-los, vocês decidiram que era melhor se esconderem como roedores? Tori olhou ao redor e continuou balançando a cabeça. A decepção em seu rosto era tão clara quanto o céu. Ao contrário da última vez que estivera fora da forja, muitas coisas haviam mudado. A família a quem ele servia não resistia ao teste do tempo e havia enfraquecido consideravelmente. Não fossem as relíquias que ele lhes concedeu, a família já teria perdido sua influência há muito tempo. Mas mesmo agora eles estavam presos a ela por um fio. Ninguém explicou isso a Tori, ele era inteligente o suficiente para deduzir por si mesmo. Essas defesas não resistiriam a uma ameaça, murmurou Tori enquanto brincava com seu martelo. Ainda bem que saí da forja naquele momento, senão a família acabaria sendo exterminada. Assim que terminou de olhar ao redor, Tori ordenou a todos: reúnam todos os materiais que puderem e coloquem-nos do lado de fora da forja. Eu vou mostrar a vocês, seus idiotas, como construir instrumentos de defesa máxima. Todos os servos e guardas se curvaram e correram para fazer o que lhes foi ordenado. Enquanto isso, Ashton percebeu que Tori não poderia ser o fantasma. Devia haver outro motivo para seu nome ser ocultado. Foi uma atitude precipitada e dura perguntar diretamente ao homem sobre isso, já que o nome estava obviamente oculto por um motivo. Mas Ashton também não tinha tempo nem paciência para rodeios. Para acalmar suas suspeitas, ele precisava resolver o problema o mais rápido possível. No entanto, antes que Ashton pudesse dizer qualquer coisa, Tori gesticulou para que ele se calasse e o seguisse. Um momento depois, eles se dirigiam à forja. Nathalie e Eula ficaram boquiabertas ao verem um estranho entrar na forja. Nem mesmo os familiares tinham permissão para entrar na forja, porque Tori não gostava. Por isso, Tori disse para eles colocarem os materiais fora da forja e não dentro. Mesmo assim, ele permitiu que um completo estranho o acompanhasse para dentro? Algo estava errado. Eula, você disse que havia algo especial naquele homem, não é? Nathalie perguntou baixinho à filha. Sim, mãe, ele estava com o cheiro dela por todo o corpo. Ela provavelmente o aceitou como companheiro. Eula respondeu friamente. Entendo. Se seus sentidos estiverem corretos, então ele é um trunfo importante para nós. Nathalie sorriu. A conexão dele com ela pode ser o que estávamos esperando. Assim que você sair do planeta, aproxime-se do homem e localize a divindade do clã. Você não deve falhar nesta tarefa, aconteça o que acontecer. Como quiser, mãe. Capítulo 394. Um dia, eu vou inventar um título. 4. A forja era muito maior por dentro do que por fora. Centenas de instrumentos, armas e materiais quebrados e inacabados estavam espalhados por todo o chão enegrecido. No momento em que Ashton pôs os pés lá dentro, pensou que a sala tinha sido atingida por um raio e um ciclone ao mesmo tempo. O que o surpreendeu ainda mais foi a qualidade dos produtos falsificados. Embora a maioria estivesse longe de ser finalizada, nada apresentava grau inferior à épica quando Ashton os verificou. Amy, quem é esse homem? Assim que Tori e Ashton entraram na forja, o anão não lhe perguntou nada. Em vez disso, começou a martelar uma chapa de metal. Ashton esperou e esperou, mas Tori não disse uma palavra. Astaroth estava tão confuso quanto Ashton. Você é um sujeito interessante, humano. Tori murmurou sem emoção. Você não só possui uma espada lendária, como também conseguiu passar no teste. Um teste? Ashton ficou confuso. No entanto, em vez de responder, Tori fez outra pergunta. Você sabe por que eu nunca deixo ninguém entrar na forja? Acho que tenho uma ideia. As pessoas acham que não quero compartilhar minhas habilidades de ferreiro com ninguém, por isso não as deixo entrar na forja. É hilário, sinceramente. Tori continuou sem levantar a cabeça da chapa de metal que martelava. A verdadeira razão é, eu faço isso para proteger aqueles delicados seres semelhantes a flores. O calor liberado pela forja é suficiente para matar qualquer ser mortal que não seja um anão ou tenha quase imunidade ao fogo e ao calor. Mesmo os grandes Tyrans não são exceção a isso. Bem, apenas alguns o foram, como aquele chamado Serafim. Naquele momento, Ashton e Astaroth perceberam porque Tori disse que Ashton havia passado no teste. Ele estava testando Ashton para ver se ele era um ser comum ou não. Um ser normal do espaço não poderia sobreviver ao calor da forja. E esse velho bastardo sabe muito mais sobre os Tyrans do que eu pensava. Você parece irritado. Como posso não estar, se nem me lembro desse idiota martelando, e mesmo assim ele sabe tudo sobre o meu povo? De repente, Tori parou de martelar e jogou o produto em Ashton. Tudo aconteceu tão rápido que Ashton mal conseguiu segurar a manopla a tempo. Vá em frente, Peg. Tori apontou para a armadura. Considere isso um pedido de desculpas por ter atacado você antes. Também deve servir como prova da minha identidade. Ashton ficou um pouco surpreso, mas olhou para a manopla de metal. Para sua surpresa, a manopla não parecia ser feita de metal. Era macia e sedosa.
Mas não foi só isso. No momento em que Ashton usou detecção na manopla, ele ficou perplexo. Item. Poder anão. Tipo, manopla. Ignore 1000 pontos de vida de dano a cada 2 horas. Aumenta o pontos de vida em 1500 pontos. Bônus de estatísticas. Armadura. Mais 100 enquanto equipado para uso. Consumo de mana reduzido em 50% para todas as habilidades. Força. Mais 50 enquanto equipado para uso. Raridade. Item de grau épico. Descrição. Um equipamento épico feito por um ferreiro cujo nome foi esquecido pela sociedade há muito tempo. Embora esta manopla seja um produto feito às pressas, ainda é um dos equipamentos mais valiosos, podendo servir tanto como espada quanto como escudo, conforme necessário. Efeitos. O efeito de todas as resistências é aumentado em 5 níveis quando a manopla está em uso. A última resistência. Cura instantaneamente 50% do pontos de vida perdido ao longo de 5 segundos quando o usuário está à beira da morte. O usuário não pode usar nenhuma habilidade durante esses 5 segundos. Esta habilidade só pode ser ativada 5 vezes. Bênção dos anões. Ao equipar a manopla, o usuário pode usar as seguintes habilidades. Aprimoramento. O usuário pode aprimorar aleatoriamente uma arma que possua. A eficiência desta habilidade é baseada na inteligência do usuário. Refinamento. O usuário pode refinar uma arma completamente atualizada para aumentar ainda mais sua qualidade. Armamentos. A habilidade de fazer armas do nada, embora o usuário precise ter os materiais necessários em seu inventário. Feche a boca ou vai acabar inalando a fuligem. Tori sorriu ironicamente, cruzando os braços diante do peito endurecido. Se gostar da manopla, vou imbuí-la com magia de ocultação. Afinal, o cristal do Serafim não é algo que um simples pedaço de pano possa esconder. Como você. Sou um mestre forjador, alguém que passou a vida inteira perto do fogo e das chamas. Consigo reconhecer materiais raros e fontes de calor à distância. Esse seu cristal não é exceção. Entendo. Ashton murmurou enquanto olhava para o cristal incrustado em seu braço. A manopla está boa. Obrigado. Mas você se importa que eu pergunte mais uma coisa? Não é como se você fosse parar de qualquer jeito, então lata. Tori murmurou e se virou para continuar seu trabalho. Como você sabe tanto sobre os Shirans? Tori pousou cuidadosamente o martelo na bigorna, mas não se virou para Ashton. Era dolorosamente óbvio que Tori não queria falar sobre o assunto, ou melhor, estava sendo impedido à força de fazê-lo. Há algo de estranho com este anão. Ele não só está escondendo seu nome, como também sua conexão com os Shirans. Tente extrair dele o máximo de informações possível. É absolutamente necessário descobrir se ele é um inimigo ou um aliado. É mais fácil falar do que fazer. A reação de Tori foi suficiente para que Ashton continuasse a investigar o assunto. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Tori o agarrou pelo pescoço e o puxou para baixo, até a altura dos seus olhos. A espada Shiran e o cristal de Serafim. Como você possui ambos, é óbvio que está sendo guiado por alguém. Provavelmente um Shiran. Ótimo, sente-se onde quiser, porque vai ser uma longa história. Uma história para a qual um dia eu darei um título. Mas por enquanto, você terá que se contentar com uma história sem título. Capítulo 395. O conto dos anões sobre uma batalha. Os anões foram uma das muitas criaturas criadas pelos precursores. Provavelmente estavam entre as primeiras raças a ter a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com seu criador. Todo o seu conhecimento da criação lhes foi dado pelos precursores como um presente por sua lealdade. Astaroth já sabia disso. Mas o que Tori revelou em seguida fez o Shiran duvidar da história de sua raça como a conhecia. Desde criança lhe diziam que alguns Shirans seletivos nasciam com lâminas da lamentação. Mas o que Tori disse era muito diferente da história que ele ouvirá e aceitara como verdade. Embora fosse verdade que as lâminas da lamentação escolhiam seu dono, nenhum Shiran nasceu com uma lâmina da lamentação. Eles se uniram a uma mais tarde, e os anões criaram essas lâminas da lamentação sob a instrução e orientação dos precursores. As lâminas da lamentação deveriam ser um presente para toda a raça dos Shirans, assim como os anões receberam o conhecimento da criação como um presente. Ao mesmo tempo, também simbolizava que os Shirans foram escolhidos como sucessores pelos precursores. No entanto, quando os precursores viram a rapidez com que os novos poderes haviam corrompido toda a raça, foram considerados indignos de tão alta posição. Por isso, os precursores decidiram criar uma nova raça para sucedê-los. A raça que seria conhecida como humanos. A essa altura, os Shirans não tinham ideia de que já haviam sido considerados os principais candidatos à proteção da galáxia. Se soubessem disso, certamente teriam se comportado. Mas sem informá-los explicitamente sobre isso, os precursores estavam testando como os Shirans reagiriam se recebessem poderes inimagináveis. Dizer que os Shirans falharam espetacularmente no teste seria um eufemismo. Essa foi a razão pela qual os humanos não receberam poderes extraordinários desde o início. Tori continuou. Os precursores não queriam repetir os mesmos erros. Por isso, decidiram educar os humanos primeiro e depois dar-lhes os poderes necessários para governar a galáxia. Enquanto Tori explicava tudo isso, Ashton continuou ouvindo-o sem interrompê-lo uma única vez. Esse novo conhecimento estava aumentando seu atributo, inteligência, como nunca antes. Mas mais importante, ele estava recebendo informações que não conseguiríamos acessar de outra forma. Dito isso, quanto mais Tori falava sobre o passado, mais Ashton percebia por que os humanos eram tão impotentes. Os precursores já haviam criado muitos demônios ou sucessores fracassados, e não queriam estragar tudo novamente, dando aos humanos poderes que alteravam a realidade assim que eles fossem criados.
Então eles retiveram os poderes dos humanos até terem certeza de que eles não se desviariam como inúmeras espécies antes deles. Nós, os anões, deveríamos ajudar os humanos usando nosso conhecimento para manter a galáxia, depois que os precursores se fossem. Tori continuou com tristeza no rosto, porém essa tristeza logo se transformou em raiva. Infelizmente, antes que tudo isso pudesse acontecer, os Shirans e seus aliados atacaram o Éden, o planeta em que os precursores viviam. Aqueles desgraçados destruíram tudo. Humanos e precursores não foram os únicos que mataram naquele dia. Inúmeros anões também perderam a vida para eles. As lâminas que criamos para serem usadas para o bem foram o que massacrou meu povo. Tudo nos foi tirado. Tori manteve uma expressão impassível durante toda a narrativa, mas não conseguiu mais conter as lágrimas. Olhou para Ashton com o rosto encharcado de lágrimas e tentou dizer alguma coisa, mas sua garganta estava pesada demais para dizer mais alguma coisa. Ashton se levantou e deu um tapinha gentil no ombro do anão. Ele podia não ter sofrido um destino tão cruel, mas conseguia entender um pouco a dor de Tori. Depois de se acalmar e se recompor, Tori continuou a história. Os anões queriam revidar, mas os precursores bloquearam nossos meios de fazê-lo. Só porque não queriam revidar, bloquearam também nossos meios de fazê-lo. Isso nos deixou sem outra escolha a não ser fugir e viver uma vida reclusa. É por isso que um ser de grau S, como você, está neste planeta, Ashton murmurou. Tori assentiu. Por mais que eu adorasse dizer que me esqueci da guerra ao longo dos anos, no momento em que vi sua lâmina, não consegui me conter e te ataquei. Quanto ao meu nome verdadeiro, é Vulcano. Tive que escondê-lo por causa da parte da minha história de viver em reclusão. Então, qual é a sua história? Em vez de contar a história a Vulcano, Ashton decidiu que era melhor mostrar-lhe a verdade. Usando a autoridade de Astaroth, Ashton convocou Rafael e Balmon ao mesmo tempo. Dizer que Vulcano ficou chocado seria um eufemismo. Embora a verdadeira idade de Vulcano ultrapassasse a mísera quantia de 1000, ele nunca conheceu alguém que possuísse não uma, mas 2 lâminas da lamentação. Como essas lâminas estavam ligadas à alma de cada um, e cada um possuía apenas uma alma, era impossível possuir 2 lâminas da lamentação. Mesmo os precursores não eram exceção a essa regra. No entanto, os olhos de Vulcano não o enganavam. Ele tinha certeza de que não estava tendo alucinações ou algo assim, mas ao mesmo tempo confiar em seus olhos estava, se tornando bem difícil para ele. A lâmina que eu uso, Ashton murmurou enquanto balançava Balmon, é chamada de lâmina da alma e está ligada à minha alma, de certa forma. Como isso é possível? Vulcano o interrompeu. Mesmo que não seja a mesma lâmina, você não deveria poder possuir 2 lâminas com propriedades semelhantes. Os anões garantiram que um usuário só pudesse ter uma lâmina. E se eu te dissesse que há 2 almas dentro do meu corpo? Ashton murmurou suavemente. Aquele que está falando com você agora é um humano, e agora, é um Shiran. Astaroth completou a frase. Capítulo 396. Mentor 1. Um Shiran e um humano no mesmo corpo. Vulcano murmurou distraidamente. Eu vi muitas coisas estranhas na minha vida, mas está de longe a coisa mais absurda que já ouvi. Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca do anão. Astaroth tinha acabado de contar sua própria história, enquanto controlava o corpo de Ashton. No entanto, narrar a história não foi fácil. No momento em que Astaroth revelou que era um Shiran, Vulcano quase perdeu o controle. O menor golpe de seu martelo deveria ter sido suficiente para acabar com a vida de Ashton e Astaroth ali mesmo. Felizmente, Vulcano não era um cabeça quente como os outros anões e se recompôs o suficiente para evitar qualquer tragédia infeliz. No início, Vulcano ficou um pouco apreensivo. Mas quanto mais Astaroth falava, mais rápido Vulcano percebia que a pessoa com quem estava falando era de fato um Shiran. Havia algumas coisas que ninguém, exceto um Shiran e um anão, saberia, e Astaroth fez questão de usar essas verdades a seu favor. Coisas como a grande orgia foram uma das verdades mais importantes que ele revelou. Quando Astaroth terminou de narrar seu monólogo, Vulcano o viu de forma um tanto favorável. Por alguma razão perversa, a história dos Shiran se traindo fez o anão sorrir. Embora fosse um pouco estranho, Ashton compreendia perfeitamente os sentimentos de Vulcano. Na época em que ele perdeu tudo para os lobisomens, se alguém lhe dissesse que a amante foi morta por um dos seus, até ele ficaria feliz. Que diabos, ele estaria pulando como um coelho apanhado. Tenho quase certeza de que serei feliz mesmo agora, pensou Ashton enquanto Astaroth lhe entregava o controle do seu corpo. É estranho pensar nisso agora. Principalmente porque agora posso esmagar alguém como ela com apenas um dedo. Não pode ser só o destino que nos fez nos encontrarmos aqui, Ashton. Eu não tinha tanta certeza disso antes, mas depois de te conhecer, acho que aqueles velhos estavam certos. Vulcano acariciou a barba delicadamente. Você é um crente. Não estou interessado em me juntar a uma seita, se é isso que você quer dizer, respondeu Ashton. Vulcano balançou a cabeça como se estivesse irritado. Respeite o mais velho e deixe-me completar minha declaração. Já ouviu falar de uma coisa chamada profecias? Vulcano continuou. Era muito popular na época em que os precursores controlavam tudo. Eles tinham algumas habilidades únicas, uma delas era a de espiar o futuro. Espera, então eles sabiam o que ia acontecer com eles? Ashton questionou. Se eles pudessem ver o futuro, deveriam saber que os Shirans os estavam atacando. Só podemos imaginar. Aqueles caras eram misteriosos demais para alguém como nós imaginar o que se passava em suas cabeças. Vulcano deu de ombros antes de continuar. O que eu sei é que uma vez nos contaram sobre um humano que precisaria da ajuda de todas as criaturas que eles já criaram para se defender de algum mal. Algo que até eles tinham medo. Nunca soubemos o que era e por que um humano precisaria lutar contra eles. Ao longo desses anos, sempre pensei que talvez estivessem errados. Mas depois de conhecer você, não tenho mais tanta certeza. Uau, uau, uau. Calma, velho. Ashton recuou enquanto gritava. Você pegou o cara errado, não tenho interesse em me tornar o salvador da galáxia nem nada.
Vulcano sorriu, mas não discutiu. Ao contrário de Ashton, ele já sabia que ninguém poderia descartar uma profecia depois de feita. O pequeno humano poderia pensar que a profecia simplesmente desapareceria porque ele queria. Mas o destino não era algo que pudesse ser controlado por seres mortais como eles. Você pode fazer o que quiser, murmurou Vulcano. Mas por enquanto vamos nos concentrar nas coisas daqui, certo? Já que estou de bom humor e você quer derrotar os Shirans tanto quanto eu te ajudo. O que você quer dizer? A manopla que você me deu já é mais do que suficiente. Você acha que consegue liberar o verdadeiro potencial da manopla? Vulcano zombou. Você não consegue fazer nada com ela porque não sabe usar essas habilidades. As habilidades de um verdadeiro criacionista. As palavras de Vulcano fizeram Ashton se debater sobre algumas coisas. Era verdade que ele não conseguia usar as habilidades em seu potencial máximo. Por quê? Porque ele simplesmente não tinha ideia de como fazer armas surgirem do nada. Orientação era o que ele mais precisava para sequer usar essas habilidades. Obrigado pela ajuda. Ashton concordou com a proposta de Vulcano. Parece que você tem algumas células cerebrais na cabeça. Vulcano deu um sorriso irônico. Seu treinamento começa amanhã. Por enquanto, me deixe em paz. Preciso consertar os danos que nossa pequena farsa causou. Ashton assentiu e saiu da forja. Embora estivesse feliz por conhecer alguém como Vulcano naquele trabalho, proteger Eula ainda era seu objetivo principal. Mas o que ele não sabia era que um desfile de pessoas o esperava do lado de fora da forja. Pessoas que haviam passado mais da metade da vida tentando vislumbrar a forja sentiam inveja dele, enquanto outras estavam simplesmente curiosas e queriam saber o que Ashton via lá dentro. Para a decepção deles, Ashton não estava mais interessado em conversar. Seu traseiro antissocial estava sem energia depois de conversar com Vulcano por mais de 3 horas seguidas. Que bando de hipócritas, pensou Ashton enquanto se afastava da multidão. Associar-se aos mercenários era a última coisa em que pensavam. Mas olhe para eles agora, uns babacas fazendo fila para bater papo. Mas não dá para culpá-los. Se alguém que não se dava ao trabalho de interagir com a maioria da família de repente se tornasse amigo de um estranho, eu também ficaria curioso. Tanto faz, eu só preciso ir embora antes que eles fiquem muito animados. Capítulo 397. Mentor 2. Era quase meia-noite. Os 3 satélites naturais do planeta Eva forneciam luz mais do que suficiente para a Terra. O céu estava tão claro que Ashton quase conseguia contar o número de crateras espalhadas pelas 3 luas. Mas em vez de se concentrar no céu, Ashton estava ocupado olhando para o oceano, sentado na beira do terraço. As ondas azuis royais do oceano batiam preguiçosamente na praia. Por um momento, a beleza cênica do lugar roubou sua atenção. Era o lugar perfeito para passar um tempo com Ana. O que eu estou pensando agora? Ashton balançou a cabeça. Eu deveria me concentrar no trabalho. É assim como aqueles guardas. Esses desgraçados já estão roncando assim há horas. Ashton olhou ao redor do pátio e viu alguns guardas dormindo em pé. Se alguém os visse, pensaria que os guardas haviam trabalhado duro o dia todo, por isso estavam um pouco cansados. O som de seus roncos altos perfurou a noite silenciosa como uma bala atravessando carne desprotegida. A julgar por sua postura calma, ninguém teria sido capaz de adivinhar que estavam sob ataque. Dito isso, Ashton achou que os guardas estavam tão vigilantes quanto sempre estiveram durante o dia. Afinal, eles eram inúteis durante o dia, então ele não podia esperar nada diferente deles durante a noite. Tirando o ronco, tudo estava quieto. No entanto, assim como tudo, a paz e o silêncio da noite chegaram ao fim. Eles estão aqui. Ashton resmungou e no instante seguinte, ouviu-se o rugido alto de vários motores. Os guardas sonolentos acordaram às pressas e correram para seus postos. Os mercenários fizeram o mesmo, mas os carros que vinham da frente eram apenas o começo dos problemas. Enquanto os guardas corriam em direção ao portão, Ashton percebeu que alguns inimigos também se aproximavam deles, vindos do oceano. A ilha havia sido cercada, assim como todos os que nela viviam. No momento seguinte, os guardas abriram fogo contra os veículos que se aproximavam. No entanto, as balas simplesmente ricocheteavam nos veículos blindados. Os guardas estavam lentamente começando a entrar em pânico, mas os mercenários não deram um passo sequer. Como os mercenários não tinham permissão para operar torres espalhadas pela mansão, simplesmente não havia muito o que fazer. Também não podiam simplesmente avançar na frente de veículos blindados. Eu devia ter pegado uma arma ou algo assim, Ashton murmurou antes de pular do prédio. Parece que vou ter que sujar as mãos. Se ao menos remover manchas de sangue não fosse tão chato. Embora os guardas não pudessem fazer nada contra os agressores, o mesmo aconteceu com eles. Embora estivessem equipados com armamento pesado, suas tentativas de romper as paredes foram infrutíferas. Ambas as partes estariam em um impasse se não fossem os barcos que os atacavam por trás. O plano era simples, distrair os guardas com os carros. Enquanto isso, a principal força de infiltração chegaria pelo oceano. Como os guardas já estariam preocupados com o ataque frontal, a força principal de infiltração lançaria um ataque surpresa por trás e atropelaria todos em seu caminho. Depois que os guardas forem derrotados, eles capturarão a cadela Eula, a entregarão aos tubarões de metal e terminarão o trabalho. Em retrospectiva, o plano não era ruim, mas terrível. Por quê? Porque era óbvio o que eles estavam tentando realizar. Vamos, vamos. Um dos agressores murmurou baixinho assim que seus barcos atingiram a areia da praia. Os caras da frente não vão conseguir segurá-los por tempo indeterminado. Os agressores começaram a reunir suas armas e explosivos. Embora alguns deles estivessem atentos a possíveis problemas, não notaram o homem que havia se identificado. Enquanto faziam isso, seu líder, um meta-humano conhecido como Dobrich, os deixou para trás para dar uma olhada no futuro e garantir que tudo sairia conforme o plano. Preparem os explosivos. Aqueles desgraçados melhoraram as defesas, comentou Dobrich, mas não recebeu resposta. Ei, seus preguiçosos, vocês ficaram surdos?
Que diabos aconteceu aqui? Dobrich se virou e viu que era o único de pé na praia. O resto da tripulação havia sumido e seus equipamentos estavam espalhados por todo lado. Prevendo o pior, ele voltou para os barcos, quando notou inúmeras manchas de sangue na areia branca da praia. Havia até um rastro de sangue que levava a um dos barcos que eles usaram para chegar lá. O homem soube imediatamente o que estava acontecendo e fugiu imediatamente. Naquele momento, ele não se importava para onde estava indo. Tudo o que sabia era que precisava sair dali e informar o resto para abortar a missão também. Depois de correr pelo que pareceu uma eternidade, Dobrich parou. Olhou ao redor, ofegante, para se certificar de que ninguém o seguia. Certificando-se de que estava sozinho e seguro, começou a remexer nas bolsas amarradas à cintura. Mas antes que ele pudesse encontrar o que procurava, ele ouviu uma voz. O que você está fazendo aqui? Você deveria ter ficado aí. Eu ia descer para te encontrar. Bom, você só facilitou um pouco o meu trabalho, então obrigada. Dobrich não notou a pessoa sentada bem à sua frente. Só quando o homem falou primeiro. O rosto da pessoa estava coberto por uma máscara preta. No entanto, sob o luar, Dobrich conseguia ver as mãos ensanguentadas da pessoa enquanto tentava limpá-las. A arma do homem, uma espada larga ensanguentada, estava ao lado dele, ao lado de uma pilha de cabeças decepadas. Manchas de sangue. Eu as detesto. Ashton deu de ombros como se não fosse grande coisa. Limpar é sempre cansativo, principalmente quando suja a roupa. Aliás, você conhece alguma lavanderia a seco que consiga tirar essas manchas? Capítulo 398. Mentor, 3. Enquanto isso, os atacantes à frente estavam ficando ansiosos. Não era preciso ser um gênio para perceber que algo estava errado. Se tudo tivesse corrido bem, eles deveriam ter recebido sinal para conter o ataque. Além de não receberem nenhum sinal, também não conseguiram entrar em contato com a equipe de infiltração. Isso se tornou a fonte de sua preocupação. Senhor, o sol nascerá em cerca de 47 minutos. Temos que recuar antes que... Não precisa me dizer o que eu já sei. A líder da operação, Eleanor, disparou. Me diga o que aconteceu com a equipe Alpha. Ainda estamos tentando entrar em contato. Bang. Antes mesmo que o terrorista conseguisse dizer uma palavra, um buraco foi aberto em seu crânio. Eleanor era exatamente esse tipo de mulher. Ela odiava fracassos e, mais do que isso, odiava aqueles que se tornavam a razão do seu fracasso. Embora não fizesse parte da hierarquia superior dos tubarões metálicos, ela ainda era influente o suficiente para tomar suas próprias decisões sem enfrentar qualquer reação negativa dos chefes. Um dos motivos pelos quais ela ainda não era reconhecida era sua raça. Ser humano era pior do que ser gado no espaço. A perda de seu planeta natal foi a maior cicatriz em sua imagem. Mesmo depois de evoluir repetidamente, eles ainda eram mais ou menos inúteis aos olhos do resto das raças. A Tubarões de Metal, uma organização que supostamente se gabava da igualdade entre todas as raças, também não era diferente. Eleanor sabia muito bem disso. No entanto, se conseguisse capturar Eula, ninguém lhe negaria um lugar no escalão superior. Por isso, ela se esforçou ao máximo para capturar Eula. Mas, afinal, seu plano não parecia dar certo. Um objeto misterioso está se aproximando de nós. Alguém gritou pelo rádio. Eleanor espiou pela janela e viu uma bolsa. Alguém a tinha jogado de dentro da mansão. O que foi? Ela perguntou, mas ninguém respondeu. Seus idiotas. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Um momento depois, Eleanor entendeu por que todos haviam ficado em silêncio. À sua frente, havia uma sacola cheia de cabeças decepadas da equipe de infiltração. Um bilhete estava preso à sacola encharcada de sangue. Seu pessoal sujou minhas roupas. Mande uma lavanderia para lavá-las. PS, peço desculpas por não ter devolvido os corpos deles também. Meus bichinhos estavam com um pouco de fome. Eleanor terminou de ler o bilhete com uma expressão fria no rosto. O plano falhou. Retirem-se por enquanto. Os soldados seguiram suas instruções sem protestar. Afinal, nenhum deles queria virar comida de cachorro como a equipe de infiltração. A certa distância, Ashton estava ocupado criando alguns soldados esqueletos. Depois de ver os guardas revidarem, percebeu que eles eram inúteis, pois valorizavam suas vidas mais do que qualquer outra coisa. Seus soldados esqueletos, por outro lado, não tinham medo de morrer e lutavam muito melhor do que os guardas. Se eu conseguisse controlar a manopla da melhor maneira possível, poderia dar-lhes armas ou algo para ajudar na batalha. Ashton murmurou enquanto acariciava a cabeça de um esqueleto. Por enquanto, fiquei no subsolo e não saiam até que ele diga. Entendido? Os esqueletos assentiram e desapareceram na areia. Se Sen estivesse lá, Ashton não teria precisado criar novos soldados. Era assim que Ashton vinha operando até então. Se ele estivesse aqui, eu teria que me preocupar com qualquer coisa. Nesse momento, uma figura sombria apareceu ao lado dele. Mestre, conforme as suas instruções, entreguei as cabeças decepadas de volta ao acampamento inimigo. O inimigo parece ter recuado por enquanto. Bom trabalho, Corvo. Agora fique aqui e cuide dos esqueletos para mim. Deixe a defesa desta parte da praia com você. Obrigado, mestre. O senhor não ficará decepcionado. Ashton assentiu e entrou na mansão. A batalha havia terminado, por enquanto. Mas Ashton sabia que os inimigos retornariam mais cedo ou mais tarde. Embora não tenha lutado contra Dobrich por muito tempo, seu pontos de vida caiu 12%. O que era alarmante. Alguém do seu nível não deveria ter perdido mais de 5% de pontos de vida em uma luta unilateral. E suas ações estão ficando um pouco enferrujadas. Eu sei. Ficar sentado demais está me deixando com problemas.
O pátio estava uma bagunça. Embora os terroristas não tivessem rompido as muralhas, ainda conseguiram matar alguns guardas. Algumas torres de vigia também foram destruídas. Quase um terço das pessoas ficaram feridas e estavam recebendo tratamento adequado agora que os inimigos haviam recuado. O primeiro ataque pode não ter deixado uma marca física na força de defesa, mas houve um impacto mental significativo nos guardas. Até então, eles pensavam que defender uma fortaleza era uma tarefa fácil, mas agora sabiam que não era nada fácil. A situação teria sido muito pior se os terroristas tivessem conseguido se infiltrar nos muros. Mas aos olhos de Ashton, o ataque serviu como um alerta para que eles parassem de se impor e começassem a trabalhar de verdade. Parece muito melhor do que eu pensava. Vulcano sentou-se ao lado de Ashton. Onde você estava? Ah, eu não posso lutar contra esses idiotas. Não tem graça nenhuma. Vulcano deu de ombros. Além disso, estou reservando minhas forças para lutar contra os Tyrans. Aliás, você tem sangue nos lábios. O que estava fazendo? Jantar. Então tá, acho que é hora de começar o seu treinamento. Levanta logo, não temos muito tempo antes que eu precise ir trabalhar. Claro, farei um relatório e depois te encontro na forja, tudo bem? Não faça com que eu me arrependa de tê-lo aceitado como aprendiz. Vulcano zombou e saiu, deixando Ashton sozinho com seus pensamentos. O que você está esperando? Não é, nada demais. Ashton suspirou. Eu estava esperando que o fantasma aparecesse durante o ataque. Parece que eu estava esperando demais. Anime-se. Ainda faltam 13 dias. Ele vai aparecer em breve. Agora, entre na forja. Sim, capitão. Capítulo 399. Primeira lição. Aprenda a criar fogo. 1. Quando Ashton entrou na forja, ele percebeu que ela estava muito mais limpa do que da última vez. Alguém anda ocupado. Ashton sorriu enquanto olhava ao redor. Pare de sorrir como um idiota e vá acender uma fogueira, ordenou Vulcano, apontando vagamente na direção da lareira. Faça isso e depois voltaremos ao básico. Um incêndio? Não é nada demais. Ashton deu de ombros e levantou a mão. Como ele podia gerar e manipular fogo à vontade, Ashton pensou que a melhor maneira de fazer isso seria usar o cristal. No entanto, o segundo Vulcano que percebeu o que Ashton estava fazendo jogou algumas varas de madeira nele. Ei, o que você pensa que está fazendo, seu discípulo idiota? Vulcano latiu. Seu hábito de pegar atalhos um dia acabará com sua vida. Astaroth riu baixinho. A atitude do velho era muito parecida com a de seu mestre, Serafim. Até ele havia forçado Astaroth, Lúcifer e Beelzebub a fazer as coisas de forma primitiva, em vez de usar suas habilidades ou a tecnologia disponível como forma de valorizar o que possuíam. Embora não tivesse certeza do que se passava na cabeça de Vulcano, tinha certeza de que o que quer que Vulcano tivesse planejado só ajudaria Ashton a longo prazo. Dito isso, ele estava aproveitando cada segundo que Vulcano gritava com Ashton. Afinal, era raro presenciar algo assim. Você me mandou acender uma fogueira, então eu ia fazer isso. Ashton gritou de volta, o que acabou resultando em uma pancada na cabeça. Sou seu mentor agora. Você vai me tratar com o respeito que eu possa ou não merecer. Vulcano cuspiu antes de lhe entregar alguns gravetos. Pegue isso e acenda uma fogueira do zero. Paus de madeira. Você realmente quer que eu acenda uma fogueira como os homens das cavernas faziam? Ashton estava confuso sobre se Vulcano estava falando sério ou não. Não usar habilidades era aceitável, mas ele deveria pelo menos permitir que ele usasse um isqueiro ou algum tipo de pederneira. Mas a expressão no rosto de Vulcano dizia tudo. Ele estava falando sério. Ah, que se dane. Mesmo que eu tenha que fazer isso com madeira, minha força e resistência devem ser suficientes para... Ah, e antes que eu me esqueça, disse Vulcano com um sorriso sádico, esses bastões foram imbuídos de um tipo especial de magia anã. Até mesmo um aluno de grau A terá dificuldade em usá-los como bastões comuns. O que? Você tem 6 horas para fazer fogo. Se falhar, eu mesmo jogarei para fora da forja. Seu tempo começa agora. Ashton queria xingar o velhote em voz alta, mas não o fez. Se tivesse feito isso, o sádico teria acrescentado outra condição estranha para transformar a difícil tarefa em impossível, como acender o fogo de cabeça para baixo ou algo assim. Depois de pegar os gravetos, Ashton pôs mãos à obra. Apesar de ter sido escravo por 16 anos de sua vida, ele não precisava fazer algo assim. Acender fogo com gravetos já era difícil, mas não ter conhecimento sobre o assunto tornou tudo ainda pior para ele. Espera aí. Eu não preciso acender uma fogueira esfregando gravetos. Só preciso fingir que fui eu. Apenas faça um trabalho duro pelo menos uma vez na vida. Isso é uma perda de tempo. Nem pense em usar seu cristal para acender o fogo e me enganar. Vulcano lembrou Ashton enquanto trabalhava em outra coisa. A magia nos bastões repeliria chamas de qualquer fonte eterna. Poderia até causar uma explosão. Você lê mentes ou algo assim? A irritação na voz de Ashton era bem óbvia. Não preciso ler mentes para saber o que se passa nessa sua cabeça dura. Basta fazer o que lhe mandam e talvez, depois de alguns séculos, você poderá fazer o que quiser na minha forja. Quanto tempo você acha que os humanos vivem? Você não é humano. Então calhe a boca e comece a trabalhar se não quiser que esta seja sua última vez nesta forja. Vulcano lembrou Ashton pela última vez. Sem perder tempo, Ashton pôs mãos à obra. Mas a tarefa se mostrou mais trabalhosa do que ele esperava. Manusear os gravetos estava se mostrando bastante difícil para ele. Como os 2 bastões eram cilíndricos, ele tinha dificuldade em esfregá-los. Não importava o que fizesse, um deles sempre escorregava, fazendo com que todos os seus esforços fossem em vão. 1 hora se passou assim, e ele não havia feito nenhum progresso. Droga! Ashton exclamou frustrado e jogou os gravetos. Por que vocês não podem ficar em um só lugar? Espera.
isso pode dar certo. Seu arremesso conseguiu quebrar um dos gravetos verticalmente, revelando uma superfície plana. Esquecendo-se de suas frustrações e decepções, ele pegou os gravetos novamente e começou a trabalhar. Depois de agarrar firmemente o segundo graveto com as duas mãos, começou a esfregar furiosamente a superfície plana do graveto com toda a sua força. O movimento constante das mãos de Ashton dava a impressão de que ele estava esfregando algum tipo diferente de madeira. Mas Ashton não estava pensando em nada disso. Naquele momento, seu único foco era acender uma fogueira. Depois de uns 10 minutos, Ashton percebeu outro erro. Mesmo que conseguisse fazer um pouco de brasa com a madeira, ainda precisaria de algo macio e fibroso para transformar a brasa em um pequeno fogo antes de acender a lareira. Simplesmente jogar a brasa na lareira faria todo o seu esforço ir por água abaixo. Você tem algo macio e inflamável aqui, que eu possa usar para sustentar o fogo? Ashton perguntou a Vulcano. Vulcano sorriu ao ouvir a pergunta. Parece que o garoto não é um completo idiota, afinal. Ele reconheceu os esforços de Ashton, mas não tinha intenção de contar a ele. Afinal, ele seria um fracasso como anão se não desse trabalho ao seu aluno. Tudo que você precisa está naquele armário, respondeu Vulcano. Pegue o que quiser de lá. Entendido, obrigado. Sem perder tempo, Ashton correu até o armário e encontrou um punhado de algodão jogado por ali. Depois de pegar um pouco, voltou imediatamente a esfregar a madeira. Pau. É um pau. Capítulo 400. Primeira lição. Aprenda a criar fogo. 2. Algumas horas se passaram. As mãos de Ashton clamavam por alívio, mas ele não parou, nem mesmo quando suas mãos ficaram cheias de bolhas e cortes. Normalmente esses pequenos ferimentos teriam se curado sozinhos, mas parecia que os gravetos estavam imbuídos de magia para impedir que isso acontecesse. Era quase como se Vulcano quisesse lhe dar um gostinho da miséria. Infelizmente para ele, o grande armeiro não sabia o quão teimoso Ashton podia ser. Nessas 2 horas, Ashton conseguiu criar um pequeno pedaço de brasa algumas vezes. Mas sua pressa e impaciência para acender o fogo arruinaram tudo. Ou ele soprava o ar com uma força desnecessária, que apagava a brasa, ou soprava com muita força, o que novamente fazia com que a brasa se apagasse. Parecia que a dor causada por esfregar os gravetos não era nada em comparação com a observação da brasa se esvaindo lentamente sob a luz bruxuleante. Felizmente, sua resistência à dor permitiu que Ashton continuasse repetidamente, não importando quantas vezes ele falhasse. Vulcano observava Ashton em silêncio. O processo de fazer fogo do nada podia parecer inútil e uma perda de tempo. Mas, na realidade, era repleto de princípios e lições que alguém precisava para se tornar um grande ferreiro. Ele é muito mais durão do que parece. Se fosse qualquer outra pessoa, já teriam desistido. Vulcano assentiu enquanto observava atentamente a luta de Ashton. Esse pirralho pode acabar sendo filho da profecia, afinal. Eu consegui! Ashton soltou um grito de guerra selvagem, alto o suficiente para sacudir a própria forja, como esse otário. O sorriso largo em seu rosto era a prova de seu esforço. No momento em que o fogo tomou conta da lareira, todo o cansaço de Ashton desapareceu milagrosamente, assim como as bolhas em suas mãos. Quem imaginaria que acender uma fogueira pudesse dar a alguém a sensação de grande realização? Eu consegui! Ashton se virou para Vulcano com um grande sorriso. Bom trabalho! Vulcano sorriu enquanto caminhava até a lareira, usou magia elemental e despejou água sobre ela. Assim, o fogo que Ashton passará horas queimando se apagou. Que diabos? O que você está fazendo? Passei horas trabalhando nisso. Você tem mais algumas horas, então faça de novo. Vulcano deu de ombros e esperou o próximo movimento de Ashton. 60%. Essa é a probabilidade que Vulcano calculou de que Ashton o atacaria. Essa também era a probabilidade de ele não se tornar seu discípulo. Desde a primeira vez que conheceu Ashton, Vulcano sabia que o garoto era arrogante demais para o seu próprio bem. Claro que ele era forte, mas era preciso evitar demonstrar um pingo de arrogância até que se tornasse o mais forte. Afinal, arrogância não era uma característica dos fracos. A primeira lição de acender uma fogueira foi fazer com que Ashton se sentisse impotente e fraco. Em outras palavras, foi o primeiro passo para quebrar sua arrogância. O segundo e último passo foi fazê-lo sentir desespero, destruindo algo ao qual ele havia se apegado, como o fogo que ele havia criado. Se ele conseguisse superar tudo isso, só então Vulcano lhe daria o conhecimento da forja que até então fora mantido em segredo. Mas Vulcano não estava muito otimista quanto a isso. Ashton não foi o primeiro a tentar se tornar seu discípulo. Milhares tentaram ao longo dos anos e falharam miseravelmente no mesmo teste. Eventualmente, Vulcano se conformou com o fato de que ninguém era capaz de se qualificar para seu teste simples. Essa era a verdadeira razão pela qual ele passava anos em solidão. Para que ninguém desperdiçasse seu tempo tentando se tornar seu discípulo. Embora Ashton tivesse as características que Vulcano desejava em um aluno, ele estava bastante confiante de que a arrogância de Ashton cegaria sua visão, o que por sua vez o faria explodir. No entanto, para sua surpresa, Ashton não discutiu. Em vez disso, pegou os gravetos e voltou ao trabalho. O que você está fazendo? Perguntou Vulcano. Não adianta chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pela água derramada, né? Ashton deu de ombros e voltou a bater na madeira até que Vulcano o interrompeu. Já que tenho 2 horas, deve ser o suficiente para acender outra forja. Chega, você passou. O que? Foi um teste e você passou. Por pouco, mas passou. Entendo. Ashton assentiu e continuou esfregando os gravetos. De qualquer forma, vamos precisar de fogo para continuar a lição, então é melhor eu continuar. Agradeço o sentimento, mas como eu disse. Vulcano estalou os dedos e no instante seguinte, a lareira estava acesa novamente. Chega! Agora, antes de continuarmos, diga-me quais problemas você enfrentou durante o seu teste. Essa será sua primeira e única lição do dia.
Ashton estava um pouco confuso. Enfrentou muitas dificuldades, mas não conseguia ver como essas dificuldades se transformariam em lições. Mas como sabia que era melhor do que questionar Vulcano, fez o que lhe foi dito. O deslizamento da madeira, como eu disse, continuou Vulcano depois que Ashton terminou de listar as dificuldades. Simboliza a necessidade de pensar fora da caixa e é a primeira lei deste palácio da criação. Simplesmente fazer o que lhe mandam não fará de você um armeiro de verdade, muito menos um decente. Da mesma forma, Vulcano listou todas as lições que poderiam ser extraídas do processo de criação do fogo. Por exemplo, as bolhas na mão podem ser vistas como a força motriz do sucesso. As brasas se apagando ensinam a importância da paciência na arte de forjar. Até mesmo ele derramando água por toda a lareira foi uma lição por si só. Uma lição que lhes ensinou que mesmo que uma pessoa faça tudo corretamente, isso não garante o sucesso. É preciso estar disposto a repetir o processo doloroso inúmeras vezes, ao mesmo tempo aceitando os fracassos de braços abertos e aprendendo com eles. O desaparecimento das bolhas também era um símbolo que ensina como o sucesso pode fazer alguém esquecer toda a dor que teve que suportar para chegar lá. Então, veja bem, tudo que você fez hoje servirá de base para você se tornar um bom armeiro. Embora possa parecer inútil, Vulcano concluiu seu discurso. Agora saia e descanse, porque você não vai conseguir nada depois que seu treinamento começar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.